não te mostra a minha explicação, a sequência da minha explicação, né? Então, ó, voltando um pouquinho aqui, ó. Então, PROC V, então se o sujeito lá, o entrevistador, falar para você, PROC V é procurar valor, né? Ele vai indagar desse jeito para você cair no erro de falar que é. Não, não é PROC V, não é procurar valor, tá? Esse V aí dá margem de achar que é valor, mas não é. É procurar na vertical, tá? Procurar alguma coisa na planilha que esteja na vertical. Então, o entrevistador sempre faz essa pergunta para derrubar. Caso você responda que é verdade, né, PROC V procura valor, ele te exclui da entrevista, né? Pede para você ir embora, que acabou a entrevista e você não passou na entrevista. Por incrível que pareça, uma única pergunta sobre o assunto, né? Já te derruba numa entrevista, tá? Então, caso alguém te pergunte um dia numa entrevista, seja online ou seja presencial, não importa qual vai ser o modelo, né? Hoje em dia tem entrevista online, né, para emprego, porque às vezes o emprego também é online, às vezes é à distância, tá? O Brasil, tem até lei agora, né? Antes não tinha, né? Tem até lei agora para home office, né? As pessoas trabalham em casa, não tem nada a ver com Covid, tá? Algumas empresas já adotaram. Tem uma empresa aí, não sei se foi a XP, se foi a Rico ou se foi a Nubank. Uma dessas três empresas aí já anunciou que todos os funcionários vão trabalhar online, independente de Covid ou não Covid, tá? Vamos supor que volte aí normal a Covid, né? Esse troço da Covid aí. O Pedro acabou de entrar. É isso aí, já entrou. E aí, quando voltar normal, para eles não vai ter normal, tá? Vai continuar trabalhando de casa mesmo, tá? Então, eu não lembro exatamente qual foi dessas três empresas. Eu acredito que as três vão adotar essa regra, tá? Nubank, que é um banco virtual, já era virtual, né? Para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia, já era um banco virtual. Então, eles vão continuar no virtual da coisa. Eu dei mais um print aqui porque entrou o Pedro, tá? E muito provável que quando você fizer uma entrevista numa dessas empresas, tá? XP, Rico ou Nubank, ou alguma empresa que adota a mesma regra, possivelmente você vai trabalhar home office em casa, porque já tem lei, né? Já tem contrato para você trabalhar em casa. Então, aumente o seu conhecimento, deixa ele muito grande mesmo, né? Exponencie o seu aumento, deixa ele 10 vezes maior do que é hoje, 20 mil vezes maior. E aí, o dia que você fizer uma entrevista online, você vai poder fazer uma entrevista parecida com essa aula aqui. A diferença é que você vai estar vendo a pessoa lá do outro lado, né? E a pessoa vai estar te vendo também. Você vai estar com a webcam aberta. Pode ser até no celular mesmo, se a pessoa decidir que a entrevista vai ser via celular, tá? Passando, a gente manda o contrato via online mesmo. Você assina o contrato via papel mesmo e escaneia e manda para ele. E aí você já está contratado. Tá? Eu tenho uma pessoa da minha família agora, nesse período de pandemia, fez exatamente isso, fez uma entrevista online, passou na entrevista, fechou o contrato online mesmo e vai trabalhar home office, tá? Então já é uma certa realidade brasileira. Então esse negócio de falar assim, não dá para ter aula online. Dá sim, porque tem gente que trabalha em casa, ele fica o tempo todo em casa. Já pensou, você não gostaria de ganhar em torno de 5 a 10 mil aproximadamente? É lógico que tem que ter conhecimento, né? E ficar em casa ainda por cima, não ter que pegar condução, não ter que pegar trem lotado, ônibus lotado, mesmo que seja carro, ficar no trânsito. Perfeito, na minha opinião. Não estou falando da nossa aula, tá? Estou falando de profissão, estou falando de coisa que já é realidade no Brasil. Demorou um pouquinho para acontecer isso no Brasil, tá? O Brasil é sempre devagar, quase parando, né? Muito bem. Nós vamos ver também o comando do Ctrl F3 no meio do caminho, lá da nossa planilha, tá? Validação de dados, que é outro botãozinho, né? Chamado validação de dados. E dentro da validação nós vamos fazer uma lista de validação, tá? Então são 4 coisas diferentes numa mesma planilha. Então preste bastante atenção no que eu vou começar a fazer agora, tá? Que eu já vou lá para a planilha, vou fazer estaca zero, tá? Eu já estou com a planilha Excel aqui, mas ela está chamada, tá? Depois eu retorno aqui para ver quem veio, quem não veio e vai para fora, tá? Vou dar um arquivo novo lá na parte de cima. Outra coisa importante, arquivo novo, né? É importante que vocês consigam interagir nessa aula, tá? Nem que seja assim, tipo, abrir o microfone e perguntar alguma coisa, tá? Eu tenho um pessoal de segunda lá, nem todos abrem o microfone, tá? Tem um pessoal, uma quantidade mais ou menos parecida com a quantidade que tem nessa turma, né? Com a diferença que 2 pessoas se transferiram para o sábado, por questão de ter arrumado serviço, inclusive em pandemia também arrumaram o serviço. Então não tem essa de falar que está em pandemia, né? 2 arrumaram, né? Saíram da segunda para sábado, mas foram para uma turma lá de sábado que eu também dou aula, né? E arrumaram no decorrer aí da pandemia, tá? Então eu sei que tem gente que está ao contrário, saindo do serviço, mas vai ter uma troca mesmo, tá? E a grande maioria das trocas
Pessoas que não eram da área de informática trocando para pessoas que são da área de informática, ou seja, que estão estudando informática. Então, é questão de conhecimento mesmo, nada mais, nada menos, tá? Conhecimento. Conhecimento tanto de Excel quanto de outras coisas que estão nesse universo da informática, tá? Bom, aqui eu vou clicar em pasta de trabalho em branco. Então, se você puder interagir, agora ficou vazio mesmo, né? Se você puder interagir aí, né? Ó, professor, não entendi esse PROC-V aí, por que desse PROC-V? Coloca no chat ou abre o microfone, fala, não tem problema, né? O Kaique falou que o som tá bom lá, né? Ele deu um boa tarde aqui, falou que o som tá bom, perfeito, legal. O Misael que não deu o retorno lá, se o chiado sumiu, né? Depois ele puder colocar aí no chat, eu dou uma olhadinha, tá? Vou voltar lá para a planilha. Legal? Então, assim, eu não vou fazer uma planilha gigantesca, porque, assim, para entender uma função, uma fórmula, um comando, não precisa de uma planilha gigante, tá? Na prática, possivelmente, você vai usar 60, 100, 200 mil linhas, tá? Mesmo porque a gente tem aqui na planilha, né, nessa planilha que eu acabei de abrir, a gente tem o planilhão aqui embaixo, mas eu poderia ter várias, né? Acho que cheguei a comentar para vocês que eu coloquei 11 mil, né? Planilhas aqui embaixo, fui apertando o sinal de mais aqui até 11 mil. Devo ter comentado, porque eu faço isso, essa explicação em todas as turmas, né? Ah, deu uma boa melhorada, legal. Então aquela mudança, configuração que eu fiz lá ficou legal. O Misael deu retorno ali. Então, eu já pus aqui embaixo, apertando esse sinal de mais aqui, essa bolinha, né? 11 mil planilhas. Claro que eu fiz fora da aula, porque na aula não teve chance, né, de fazer isso. Eu gastei umas 4 horas fazendo uma planilha, para você ter uma ideia. Então, não era na aula que eu ia fazer isso, tá? Mas cheguei a fazer uma prévia lá na aula passada, acho que de 12 planilhas, né, aqui embaixo. Mas a gente tem 1.048.000 linhas aqui para trabalhar. Então, na prática, você pode trabalhar com 100, 200 mil linhas, sei lá, 1.000 linhas, sei lá, a quantidade que você achar, tá? Muito bem, eu vou colocar algumas informações aqui em cima, tá? Eu vou colocar nome. Ah, não, deixa eu começar com a planilha, né? Um título, né? Vamos colocar controle de funcionários. Digitei na primeira linha controle de funcionários. Já vou apertar F12 para salvar como, tá? Ele vai abrir a tela do salvar como lá em cima, tá? Por coincidência, ele está apontando para o meu pendrive, mas eu vou clicar aqui novamente na letra E, que é o meu pendrive, tá? Meu pendrive eu conecto ele um pouquinho antes de começar a aula, e ele já coloca a letra E aqui, porque a minha máquina aqui, o D de dado seria o gravador, seria se ele estivesse funcionando. Como não está funcionando, ele eliminou a letra D, ele põe a letra E no pendrive, normal, tá? Vou clicar em aulas online, vou clicar na turma aqui, por coincidência a primeira pastinha, e vou clicar na pastinha que eu criei ontem, ou melhor dizendo, na aula passada, né? O Su está queimando alguma coisa lá. Su? E eu abri a pastinha do Excel, tá? Aquela que eu fiz na aula passada. E eu vou dar o nome aqui. Eu vou digitar a mesma frase que eu digitei na primeira linha, aqui no nome da planilha, tá? Controle de funcionários. O ideal é sempre você salvar com o mesmo nome que você colocou na primeira linha aqui, tá? Fica mais fácil de identificar depois quando você precisar, tá? Na aula passada, só voltando dando uma pequena dica aí para quem não viu, né? A gente fez um auto-preenchimento na aula passada, a função soma aí uma fórmula, fazendo quase o mesmo conceito, e ainda montamos aquela tabuada de qualquer número que você pensar e imaginar. Vou salvar, na medida do possível, a gente vai dar uns Ctrl B para ir salvando em cima. Só um pouquinho, deixa eu ver o algo que está acontecendo aqui. Pronto, retornei. É que eu fui desligar o negócio lá que estava fazendo barulho. Acho que talvez era isso que também fazia parte do chiado que vocês estavam ouvindo. Bom, eu pus controle de funcionários, agora eu vou abrir aqui. Agora sim, eu vou colocar o nome, né? Vai ser o nome de cada funcionário. Eu já vou digitar o nome. Eu vou colocar só o primeiro nome, mas o correto seria colocar nome e sobrenome, tá? Então, eu vou chamar aí o primeiro de João. De Maria.
terceiro de Sandra. Vou pôr uma quantidade de funcionários, tá? Felipe, Daisy, Denise. Deixa eu ver. Eu tô pondo muita mulher. Deixa eu pôr mais homem aqui, que senão não vai dar muito certo lá do outro lado depois. Daniel, Roberto. Acho que já tá bom. Tem bastante funcionário aí. Deixa eu ver quantos tem. Tem 8 funcionários. Ótimo. Muito bem. Então, eu vou colocar ali, tá? O correto seria pôr o nome completo, mas vou deixar um pouquinho maior a coluna B, porque eu vou colocar aqui uma outra informação, tá? Eu preciso saber qual vai ser o cargo ou vai ser a função que essa pessoa vai exercer dentro da empresa. Então, eu vou deixar cargo, tá? E eu preciso saber também, que vai fazer parte do nosso cálculo, tá? Qual vai ser o salário que ele vai receber lá dentro da empresa, tá? Então, a coluna B e C serão cálculos, tá? O cálculo ou o comando, tá? Antes que eu esqueci de uma turma aí, né? Só porque eu esqueci de uma turma, eu vou fazer o seguinte. Aqui na linha 11, eu vou colocar total geral. Assim eu entro com mais uma formulinha ali, tá? Bom, eu vou dar uma formatada, mas eu preciso agora pular um pouquinho aqui para a linha 15 e eu vou criar uma tabela de cargos, tá? Cargos e salário, na verdade. Cargo, e aí eu vou pôr alguns cargos e o salário que cada um desses funcionários vão receber, tá? Quando a gente fala de salário, pessoal, eu sei que vai ser um pouco técnico, mas eu vou falar assim mesmo, tá? Eu vou dar uma mesclada, não. Vou dar um negrito aqui no cargo de salário, tá? Cargo está na coluna A, salário está na coluna B. Vou dar uma centralizada aqui, ó, nesse riquinho, tá? Eu fiz um teste essa semana também com a turma, não vou me lembrar qual foi a turma, tá? Acho que foi a turma de segunda. Eu fiz um teste de conectar o meu Microsoft Teams, tá? No meu celular, para fazer alguns testes mesmo de conexão, de visualização, principalmente o modelo, né, que vocês enxergam aí. E aí eu vi que não fica tão ruim assim não, né? Não sei se porque meu celular dele é um pouquinho exagerado, né? Esse outro, né? O meu velho lá quebrou. E aí eu comprei um novo um tempo atrás aí. Mas eu deitei o celular e vi a planilha do Excel que eu estava fazendo junto com a turma lá. E eu percebi que fica um tamanho até razoável, né? Dá para enxergar legal, inclusive, né? Quando o celular está deitado. Quando ele está em pé, não, fica meio ruinzinho, tá? Não sei se quem usa o celular aí usa ele deitado ou em pé, tá? Então, se você está usando ele em pé aí, como se fosse um Instagram, né? Use ele deitado como se fosse um YouTube, né? Que é melhor ver o vídeo deitado lá no YouTube, tá? Só fiz uma comparação, tá? O deitado no YouTube e o em pé no Instagram, mas eu vi que é melhor deitado, tá? Porque fica melhor, fica maior a planilha, né? Então, se você está vendo a minha planilha aí com o celular deitado, muito provável que você está enxergando um pouquinho melhor, tá? Do que em pé, tá? Eu sei que a disposição da minha planilha, né? Ela está mais para a esquerda da tela, né? Ou seja, está pegando A, B, C, não, A, B, C só, não está nem pegando a D de dado. Então, a princípio, né? Seria mais fácil o celular em pé. Porém, a telinha pode ficar muito pequena, né? Ficar aquela margem preta em cima e embaixo, e aí você não vê muito legal. Até no YouTube acontece isso, né? Às vezes tem uns vídeos lá que você precisa deitar ele. Muito bem. Só foi um comentário aí que eu fiz o teste e vi que é melhor o celular deitar. Então eu vou selecionar a coluna A, B e C aqui da primeira linha, tá? Se você estiver ouvindo agora o barulho, é porque o cara tá furando mesmo aqui no andar de cima. Então é furadeira mesmo, agora não tem nada a ver com chiado, tá? Então eu selecionei A, B e C. Vou mesclar e centralizar, vou fazer um pouquinho de formatação aí, tá? Mesclar e centralizar. Ele vai centralizar nas 3 células ao mesmo tempo. Vou dar um negrito aqui e vou deixar a fonte um pouquinho maior, tá? 11, tá? Não vou mudar nem o tipo de fonte, não, vai ficar calibre mesmo. Vou só deixar um pouquinho maior ali, só para você perceber que ele é um pouquinho maior, tá? Linha 2, eu não posso mesclar, tá? Eu vou mesclar só para você perceber que não pode, tá? Vou clicar aqui, ó, selecionei os 3, né? Vou mesclar, ele vai reclamar e eu vou dar OK. E eu perdi ali parte da informação. Então, se você mesclar 3 coisas diferentes, você vai perder 2 delas, tá? É lógico, vou dar um Ctrl Z aqui. Então, se eu não posso mesclar e centralizar, então eu só centralizo, que é os risquinhos aqui, tá? Então, centralizar pode. Negrito, tá?
Muito bem. Eu vou pôr uma bordinha aqui, deixa eu negritar essa palavra, essa aqui, ó, embaixo, total geral, eu vou mesclar ela também nessas duas colunas, tá? Linha 11. Aqui eu também posso mesclar porque é uma única frase. Então, uma única frase com várias colunas você pode mesclar. Uma única frase em várias linhas também pode mesclar, tá? Quando é conteúdo diferente, não pode, tá? Vamos supor que você pega aqui todos os nomes das pessoas, né? João, Maria, vai para aí fora. E tentar mesclar, o que vai acontecer? Ele vai reclamar, vou dar ok, aí eu perdi todo mundo, fiquei com o João, né? Então não pode fazer esse tipo de coisa, tá? Ctrl Z. Vamos voltar lá. Legal? Vou pôr uma bordinha ali, nesse espaço, nessa parte toda aqui, ó. Uma bordinha simples. Bordinha está aqui logo acima da palavra fonte, tá? Aqui ele está mostrando que é uma borda inferior. Se eu apertar aqui, vai ficar meio esquisito, porque ele vai fazer só a borda inferior. Você não vai enxergar, porque ele pôs aqui embaixo, tá? Eu vou clicar na setinha e colocar todas as bordas. Aí sim, todo recebe borda, tá? Vou aumentar um pouquinho a coluna C também, sempre na emenda ali, tá? Entre a C e D, por exemplo, na parte de cima. Nunca aqui embaixo, tá? Não tente aumentar aqui embaixo, que você não vai conseguir. É aqui em cima, tá? Todos os casos. Muito bem, a nossa planilha da parte de cima está prontinha. O nome aqui completo, eu deixei só o nome mesmo, tá? Claro que se você tivesse duas Maria ou dois João, ou sei lá, dois Felipe, aí eu teria que pôr o sobrenome para saber quem é um, quem é o outro, tá? É normal, tá? Para ganhar um milésimo, eu deixei só o primeiro nome mesmo. Milésimo de tempo, tá? Bom, agora sim eu vou para a parte da tabela aqui embaixo e começar a construir a minha tabela. Essa tabela vai ser importante por causa do cargo, tá? Que eu vou fazer. Eu vou fazer o cargo e o salário, né? Eu vou fazer fora de ordem um pouquinho de propósito, tá? Não vou fazer numa ordem cronológica. Por exemplo, a pessoa que ganha mais para o que ganha menos, ou ao contrário, né? Quem ganha menos para quem ganha mais. Ou então, quem tem um cargo mais importante dentro da empresa ou menos importante. Eu não vou fazer esse tipo de coisa, tá? Por quê? Na hora que eu for fazer lá o cálculo, ele vai procurar na vertical, independente qual é o cargo dessa pessoa, tá? Se eu deixar na ordem bonitinha, alguém pode achar que sempre tem que ser bonitinho, tá? E não precisa ser bonitinho, pode ser feinho. Agora, na hora do cálculo, sim, aí ele vai fazer certinho, tá? Então, cálculo que é importante, lá na hora de calcular o salário de cada pessoa, tá? De cada do João, do Felipe, vai para aí fora. Muito bem, eu vou começar ali com analista. Normalmente eu não começo com analista, tá? Nesse caso aqui eu vou começar com analista. Eu vou colocar o cargo e o salário que eu acho que eu devo pagar para um analista, tá? R$3.000. Analista tem de vários cargos, tá? Vários tipos de analista. O 3.000 aqui tem que ser R$3.000, tá? O que eu vou fazer? Vou clicar nele e vou clicar nessa moedinha aqui, que chama formato número de contabilização. Não precisa dar setinha, tá? Porque o primeiro item já é o R cifrão, já é moeda reais, né? Se fosse dólar, aí sim eu ia na seta. Se fosse euro, eu ia na setinha. Como é reais, eu vou direto no botãozinho. Aí ele coloca lá para mim a formatação. Então, você nunca vai digitar R cifrão 3.000,00, tá? Você digita o 3 redondo lá, inteiro mesmo, e formata a moedinha, sempre. Bom, vou colocar ali uma secretária. Tá um pouquinho a coluna, ficou apertado ali, né? Não tem ideia, vamos colocar em torno de 2.200, tá? Eu sou mão de vaca, pago pouco. Então, vamos lá. Moedinha. Vamos colocar agora um diretor. Então, observe que eu estou fazendo fora de ordem, né? O diretor aí vai ganhar R$6.500. Opa, quero ser diretor dessa empresa aí. Parar de dar aula. Vou pôr agora gerente. Gerente vai ganhar algo intermediário, né? R$4.000 aproximadamente. Opa, aquele já foi por uma moedinha, ótimo. Vou pôr um assistente. Assistente. Assistente pode ser homem ou mulher, tá? Tanto faz, né? Assistente, vamos dizer que ganha em 2.000, secretário, 2.450, vai. Vou colocar ainda, deixa eu ver, quantas pessoas tinha lá? 8, né? Deixa eu contar aqui de novo. Selecionei, né, o nome de cada um. E aí, se eu olhar aqui embaixo na barra de status, aproveitar um pouquinho aqui, né, para falar da barra de status, aparece lá, contagem 8, significa que eu tenho 8 nomes. Não significa que eu tenho que ter 8 cargos, tá? Porque nada impede de eu ter mais pessoas com o mesmo cargo, né? Claro que diretor normalmente é um só.
Eu tenho aqui quantos cargos? Tenho 5 só. Tá? Então vamos colocar mais cargo aí. Analista, vendedor, muito bem. Uma empresa tem que ter vendedor, né? Alguém precisa vender. Vendedor normalmente ganha uma merreca, ou ganha um valor muito baixo, tá? Vou pôr 1.045. Por que 1.045? Porque é o salário mínimo e ele ganha possivelmente uma comissão. Aqui a gente não está falando de cálculo de comissão, de salário, nada disso, tá? Depois, possivelmente, numa outra planilha, a gente vai abordar esse tipo de coisa. Aqui nós vamos abordar o salário, tá? E aqui também a gente não vai abordar se esse sujeito faltou, não faltou, se esse sujeito tem filho, se ele paga imposto de renda, se paga o INSS, se teve hora extra. A planilha não está abordando nada disso, tá? Então tudo isso é uma planilha de folha de pagamento, que possivelmente a gente vai ver os recursos que estão por trás disso numa outra planilha, tá? Então aqui a gente não está fazendo folha de pagamento, a gente está querendo saber assim, quem são esses caras, quanto eles ganham. Normalmente seria o RH, né, da empresa fazendo isso, recursos humanos. Muito bem, eu tomei uma água aqui para a garganta não ir embora. Eu tenho 6 cargos com 8 funcionários. Então, vou colocar pelo menos mais um cargo ali, para sobrar uma pessoa para ter um cargo duplicado, né? Ter 2 pessoas com o mesmo cargo. Analista, vendedor, gerente. Poxa, a vida deu branco aqui, né? Hoje está difícil aqui, o barulho está terrível. Chefe não é muito... Chefe não é cargo, né? Diretor, estou esquecendo de alguém. Vendedor. Memória deu uma fraquejada aqui agora, tá? Assistente, secretária, diretor, gerente, assistente, vendedor, que mais que tem dentro de uma empresa? Eu ia poder pôr professor, mas aí a gente está falando que é uma escola de informática, né? E eu queria fugir um pouquinho desse naipe aí. Bom, vamos colocar uma recepcionista. Pronto, como que escreve esse troço, né? Recepcionista. Eu acho que é mudo mesmo. Tá. Nossa, faz tempo que eu não escrevo recepcionista, que eu nem sei como escreve. Depois a gente procura no Google, fica mais fácil, tá? Aliás, vamos fazer melhor. Vou escrever aqui. Recepção. Recepção é mudo, então recepcionista deve ser mudo também. Aí eu usei um recurso ontem. Ele deixou minúsculo. Deve ser, porque recepção é mudo. Recepcionista deve ser também. Ó, ele ofereceu ali. P mudo. Lá, tal, deve ser, ó, porque todos aqui que ele ofereceu tá com P mudo, então deve estar certo lá, tá? Mas eu parti do princípio que recepção é com P mudo, então coloquei ali também, tá? Bom, aqui o salário é um pouco mais difícil também. Depende da empresa, às vezes a pessoa ganha salário mínimo e aí ela tem uns por fora, tal, né? Umas comissõezinhas ali. Então vamos imaginar que seja uns 1.200, tá? Então pus um pouquinho mais do que o vendedor. Cuidado que aqui eu não estou dizendo que o vendedor ganha menos que a recepcionista, tá? Porque ele vai ter a tal da comissão, que seria controlada uma outra planilha, e aí ele pode chegar a 3, 4, 5 mil, depende do que ele vende, depende da comissão. A gente também não está abordando nem a comissão do vendedor, muito menos quanto ele vende ou quanto que ele ganharia se vendesse, tá? Isso é uma outra planilha também, tá? Então, assim, eu tenho que tomar cuidado de fazer planilhas. Se eu tentar fazer uma planilha que envolve uma montanha de coisa, daqui a pouco a planilha está gigante e eu não consigo controlar nada no final das contas, tá? Selecionei tudo ali, vou colocar uma bordinha. Desliguei, né? Tava cheiro de queimada aí. Eu dei uma centralizada ali no cargo também, que ele estava muito para a esquerda. Então, ó, quantidade de cargos que a gente tem. São 7, tá? Eu selecionei os nomes ali, ou o salário, dá na mesma, tá? Se selecionar o salário também aparece, só que é mais difícil de enxergar porque aparecem outras coisas. Melhor selecionar só o cargo mesmo aqui, né? E aparece 7. Então significa que eu vou ter lá 2 pessoas com o mesmo cargo, porque eu tenho quantidade inferior de cargos em relação à quantidade de pessoas, tá? Dentro de uma empresa, depende do nicho do mercado, né, do que ela faz, essa empresa, possivelmente você vai ter mais ou menos cargo dentro da empresa e também funcionar a mesma ideia, tá? Bom, a ideia não é aqui, pessoal, dar um Ctrl B para garantir que está salvo, né? A ideia não é vir aqui e ficar digitando novamente o cargo do João, da Maria, tá? Porque se eu já digitei lá embaixo, por que eu vou digitar lá em cima novamente, tá? Era melhor ter digitado lá em cima. Então, vamos fazer um comando na linha 3,
que faz parte daqueles que eu anotei lá, né? Para ele trazer o cargo e a gente distribuir, trazer o comando, né? E a gente vai distribuir e falar assim, ah, o João é tal pessoa, é tal cargo. Legal? Muito bem. Bom, dúvidas até agora, porque eu só construí a planilha, nada mais, né? Não fiz nada assim exagerado. Coloquei um título ali, mesclei, coloquei 3 frases na coluna A, B e C da linha 2, coloquei vários nomes ali de várias pessoas da empresa, que poderia ser o nome completo. Coloquei o total geral e nem fiz a fórmula do total geral ainda, porque também não tinha o salário. E logo abaixo, na linha 15, eu fiz ali cargo e salário, né? Uma tabelinha. Coloquei vários cargos, né? Em torno de 7 aí. Fiz fora de ordem de propósito, tá? Pode ver que os salários também estão fora de ordem também de propósito, tá? Não está numa ordem crescente nem decrescente, e nem a coluna A está em ordem alfabética, tá? Está totalmente fora de ordem de propósito, tá? Porque o PROC-V ele organiza tudo isso para a gente. Então, aí a minha pergunta é se tem dúvida dessa parte de preenchimento ou de formatação, tá? Bordinha é simples. Ah, antes que eu esqueça, tá? Um pouquinho antes de eu esquecer, aqui é muito comum as pessoas perguntarem aqui, eu até falei na aula passada, mas estou reprisando o comandinho, né? O pessoal fala, como que tira essa borda aqui? Porque o pessoal acha que esse cinza aqui, tá? Essa parte cinza que eu estou selecionando aqui, ó, de fundo, é borda, tá? Não é, é grade. A borda é isso que eu coloquei aqui. Então, eu vou lá no exibir e vou tirar a ticagem de um item chamado linhas de grade. Portanto, a grade vai desaparecer. Agora você não está vendo mais aquela grade. Então, aquelas 1.048.000 linhas, não tem mais a tal da grade, tá? Tem gente que gosta de trabalhar com grade, tem gente que gosta de trabalhar sem grade. Porém, borda, você tem que decidir se vai por borda, porque se imprimir, a borda vai aparecer, se tiver borda, tá? Página inicial. Voltei para a página inicial, sempre é bom deixar ele na página inicial, porque tem mais recursos, tá? Não significa que eu vou ficar eternamente ali na página inicial, tá? Porque a gente vai, em alguns momentos, usar o inserir, outros momentos, possivelmente, o layout, outras fórmulas, dados, inclusive eu vou usar dados daqui a pouco. Estou só aguardando ver se alguém quer abrir o áudio, fazer uma pergunta, dos 3, 6, 9 que estão conectados, são 9 que estão conectados mesmo, deixa eu confirmar aqui. Não, na verdade tem 9 aparecendo aqui na minha tela, mas tem 11 pessoas conectadas, comigo 12. É que alguns de vocês não aparecem aqui, tá? Nessa parte do... Se tivesse com a webcam aberta aí, se alguém tivesse com a webcam ligada, ou a tela lá do celular mesmo, visualizando, tá? Essa semana eu abri com a turma aí, eu abri a minha câmera do celular com o Microsoft Teams selecionado, né? Ou abri o Microsoft Teams, né? E entrei lá com o meu usuário. E aí eu apareci na telinha junto com os alunos aqui, tá? Se algum aluno quiser lá no final da aula abrir pra gente, tá? A gente tem a proposta aí, a Microcamp passa pra gente essa proposta, né? De vez em quando perguntar para os alunos aí se eles querem abrir a câmera, perguntar alguma coisa, ou abrir o microfone e perguntar alguma coisa, né? A gente deixa livre, tá? Mas a grande maioria, infelizmente, né? Ou felizmente ou infelizmente, não sei, prefere colocar ali no chat, tá? Não sei. Aí é gosto de cada um, tá? Teve uma turma que eu consegui fazer todo mundo abrir a câmera, né? E aí ficou todo mundo aqui, a gente tirou um print, inclusive, né, da telinha aí, mandei lá pro pessoal. Não sei se foi essa fotinha que mandaram lá para a reunião dos pais, tá? Eu sei que alguns pais comentaram que viram a fotinho do filho no print lá que eu mandei, tá? Deve ser da turma que eu dei o print aí, ou de algum aluno especial, né, que abriu a câmera, porque às vezes alguns não abrem, mas alguém abriu a câmera, eu tirei o print e mandei lá, né? E aí essa pessoa apareceu ali lá na fotinho lá na reunião, e aí o pessoal reconheceu, tá? Semana a gente fez um print também dos professores, tá? Depois, se eu achar aqui, eu mando o print para vocês lá. Não sei se eu mandei lá, se eu mandei no WhatsApp de vocês, tá? Sei que mandaram para mim e eu devo ter mandado para alguém. Bom, foi dado um print dos professores. Mesma ideia que vocês estão aqui, tá? Eu estava empilhado assim com várias bolinhas aqui, aí todo mundo foi abrir na câmera e todo mundo apareceu, tá? No meu caso, eu tive que abrir o celular, já que eu não tenho o webcam na minha máquina aqui, tá? Muito bem, vamos lá. Não teve pergunta, ninguém resolveu fazer um coisa, então por enquanto tá básico ali a planilha, tá? É importante vocês entenderem, né, que a gente estava falando. Ó, então, a gente não fez o PROC-V ainda, tá? Ou seja, quase nada disso que eu escrevi aqui, na linha 39 da minha planilha, para efeito do cronograma, né? Ainda não foi executado lá do outro lado, tá? Eu vou começar executando alguns desses comandos aqui, tá? Muito bem, vamos lá na planilha nova, e agora a gente vai fazer o seguinte. Opa, isso aqui não é a planilha nova, isso aqui é de vocês, né? Essa é a planilha nova.
Eu vou ficar posicionado na coluna B, linha 3. Por que eu vou clicar aqui, ó, na coluna B, linha 3? Porque eu quero trazer os cargos que estão lá na parte de baixo para cá. Né? Todos esses cargos estão aqui, ó, analista, secretária, diretor, vai para fora, eles vão aparecer aqui em cima através de uma lista de validação. Para fazer a lista de validação, pessoal, que é uma setinha que você vai clicar e escolher ali o cargo, a gente vai aqui na palavra dados, eu tenho que estar posicionado na coluna B, linha 3, tá? Onde eu quero que apareça a seta, ou a setinha, né? E eu vou procurar um botão chamado validação de dados. Ele está nesse cantinho aqui, ó. Vou até aumentar o zoom para você enxergar melhor ele aí. Deixa eu ver se dá para enxergar legal. Tá? É esse botão aqui, ó. Se eu clicar na setinha, opa, ficou meio ruimzinho de enxergar, deixa eu baixar. Vamos ali. Agora eu vou clicar na setinha, aí você vai enxergar lá, ó, validação de dados, tá? Se eu clicar direto nesse cara aqui, também vai, ó, validação de dados. Só que eu vou clicar na seta para te mostrar que eu tenho ali o botão dentro também. O mesmo botão que está fora, ele está dentro, tá? Então, quando o botão que você está querendo clicar é o primeiro da lista, não precisa entrar na seta. Quando é o segundo, ou o terceiro, ou o milésimo, aí você tem que ir na seta, tá? Então, eu vou clicar direto no botãozinho, para ele abrir lá o validação de dados. Eu até apitou aqui, não sei porquê, mas apitou. Observe que aqui nessa tela eu movimentei a tela aqui, mas não tem necessidade, tá? É só para mostrar que está sobreposto ao Excel. Eu tenho configurações, mensagem de entrada e alerta de erro. Eu não vou fazer, pelo menos por enquanto, tá? Posso até explicar. Mensagem de entrada, tá? Depende do que você estiver fazendo. Se for fazer uma planilha para digitar, por exemplo, datas, né? E você põe uma mensagem lá dizendo que tem que ser somente data, nada mais, para poder chamar a atenção do usuário, tá? Só estou explicando e não vou usar, tá? Pelo menos por enquanto. E aí, se a pessoa tentar digitar alguma coisa diferente de data, eu dou um alerta para ele lá, opa, você está digitando coisa que não é data, né? Porque eu vou configurar a lista, ou melhor dizendo, a célula do Excel, não a lista, tá? A lista é o que eu vou fazer daqui a pouco. A célula do Excel eu vou configurar dizendo aqui, ó, só recebe data, pronto, acabou. Se a pessoa tentar digitar alguma coisa diferente de data, ele vai dar esse alerta aqui, se eu acionar o alerta, tá? Aí o alerta tem aviso, informações, parar, tá? Depende do que tipo de alerta que você quer dar. Normalmente, ele é um aviso, tá? Se é um aviso, esse negocinho amarelinho aqui. Então, quando aparecer um negócio amarelinho parecido com este, né? Numa célula, significa que você tem um alerta. Às vezes o alerta é do próprio Excel, tá? Não precisou programar para ele alertar a gente. Estou fazendo alguma coisa errada ali, ele dá um alerta para a gente, tá? Já tem essa proposta em algumas planilhas, depende do que você estiver fazendo, tá? Depende bastante. Informação também, ele vai te dar só uma informação, passar uma informação. O parar já é um pouquinho mais, tomar cuidado, porque o parar é que eu estou cometendo um erro, tá? Sempre que é o parar tem um erro. Então, quando aparecer a bolinha com X, bolinha vermelha com X branco, aí eu estou cometendo um erro que eu não posso cometer. Por exemplo, escrevendo um nome no lugar que era para pôr data. Aí não tem como mesmo, né? Vai aparecer erro. Legal? Bom, isso aqui eu não estou usando por enquanto. Mensagem, se eu quiser que me chame a atenção de alguma coisa, nós vamos a primeira guia, configurações. O permitir aqui, pessoal, ele está dizendo que é qualquer valor. Não, eu não vou permitir qualquer valor. Eu vou fazer uma lista. Tanto que lá na minha planilha, a outra lá eu marquei, que eu estou fazendo uma lista de validação, que é o que eu estou fazendo agora, tá? Ele vai ignorar em branco e vai fazer um menu suspenso. O menu suspenso é a setinha, tá? Não tem nada a ver com essa setinha que você está vendo aqui, ó. Tá? Essa aqui é uma setinha para dizer para ele qual é a fonte, né? Eu vou clicar aqui, ó, dentro da opção fonte. Fonte quer dizer, de onde vem essas informações, de onde vai vir essa lista. Eu vou procurar a lista, eu vou descer abaixo do slide aqui. Não preciso clicar na palavra cargo, tá? Porque ele não é um cargo, é só um título. Então, eu vou clicar no analista e vou selecionar até recepcionista. Passei o mouse aqui Opa, deixa eu aproveitar que meu mouse deu um pulinho aqui. Então, fiz assim, ó. O mouse ele desselecionou. Do analista até recepcionista. O que ele veio e colocou aqui, tá? Normalmente o pessoal acha até que ele fez um cálculo. Não fez cálculo nenhum, tá? Ele colocou ali que a fonte é do A16, fixo, né? Com esse cifrão aqui. Na aula passada a gente usou o F4, ele está usando o mesmo conceito aqui, eu não apertei F4, tá? Ele já fez automaticamente, e vai do A até o 22, que é exatamente a parte que eu selecionei aqui, ó, da linha 16, a parte que está pontilhada aqui, ó, que você está vendo um pontilhado, da 16, da coluna A, até a 22, tá? Tá fixo, ou seja, ele vai pegar todas essas informações e colocar dentro de uma setinha, tá? Fala, mas não cabe, tem muita coisa. Então, eu vou explicar a sequência, como que a gente conserta o fato de ter uma seta com 7 itens diferentes, tá? Bom, aqui a sequência só dá OK, e aí você fala, não aconteceu nada, aconteceu assim, vamos voltar lá na linha 3,
apareceu a setinha aqui, ó. Foi isso que eu fiz, eu criei essa seta. Quando eu clicar nessa seta, aí sim eu vou enxergar lá os cargos dentro da setinha, tá? Todos aqueles cargos que estão lá embaixo dentro da tabela entraram para dentro da minha seta, tá? Outra coisa, eu ia ligar a gravação da aula, mas eu acabei esquecendo mesmo de ligar, tá? Eu tenho feito aí algumas turmas, tá? Eu venho aqui nessa telinha, clico nesses três pontinhos e faço o início da gravação, tá? Se eu fizer isso, eu vou ter que voltar lá e fazer, a não ser que eu refaço, né? Venho aqui, ligo a ideia aí, né, de gravar, volto aqui na planilha e faço de novo. Tem um jeitinho de fazer isso aqui mais rápido, tá? Essa planilha. O jeitinho mais fácil é apagar mesmo a informação e fazer de novo, tá? Só para poder, olha lá, de baixo já não tem, tá vendo? De cima tem, a linha 3 tem, a linha 4 não tem. É lógico, eu vou reproduzir para todas elas daqui a pouquinho, mas para poder cada um ter a sua seta e sua informação lá, tá? Sua listinha. Eu vou apagar esse aqui, vou fazer de novo. Deixa eu ver se eu apaguei. Não apaguei. Você. Peraí que eu já vejo o que está acontecendo lá do outro lado. Eu apaguei a setinha aqui porque eu vou fazer de novo gravando a informação, tá? Deixa eu ver o que foi que aconteceu lá do outro lado. A Laís aconteceu alguma coisa, porque ela está entrando na sala de novo. Ela já estava, na verdade. A não ser que aconteceu alguma coisa lá, né? Muito bem. Eu vou ligar a gravação, tá? Para eu gravar. A internet caiu, a Laís está falando. A internet ultimamente está oscilando muito. Aqui a minha deu sorte que até agora teve uma única vez que caiu, mas foi por conta de a pessoa estava limpando aqui, né? O hack aqui puxou o fiozinho lá, puxou na verdade o molde, que acabou desligando o fiozinho. Aí eu estava dando aula, no meio da minha aula caiu a conexão, mas foi um desastre, né? A pessoa foi lá e desligou, não caiu por cair. Foi a única vez que aconteceu. Até a turma da noite que estava tendo aula, eles o professor só estava falando e sumiu a voz. Eu falei, não sumiu não, caiu a internet mesmo. Alguém desligou o meu modem aqui. Muito bem. Vou ligar a gravação, tá? Não tem nada a ver com o lado de vocês aí, se vocês vão escrever, se vão abrir o microfone e falar, tá? É gravar da planilha. Vou gravar o que vai acontecer ali no decorrer da planilha. Então, a hora que eu clicar nesses três pontinhos aqui e colocar iniciar a gravação, a Microsoft, né? Teams, né? Que é a Microsoft Estados Unidos ou Microsoft Brasil, vai saber que eu estou dando aula, gravando a minha aula, tá? Ele vai saber que eu estou gravando a partir das 14h49, tá? Que vai ficar registrado lá que eu fiquei uns 50 minutos sem gravar e depois gravei os últimos minutos da aula, tá? Eu vou gravar para depois mostrar para vocês, tá? Na verdade, a última turma que eu fiz isso, gravei e mostrei, o pessoal me disse que não conseguia ouvir a minha voz dentro da gravação. Então, é um pouco de teste que eu vou fazer agora com vocês, aí, tá? Por isso que eu quero gravar um pedaço da aula. Então, eu vou clicar aqui no iniciar gravação. Olha, já está gravando aqui. Legal? Vou voltar lá para a planilha. Legal. Vou voltar para a planilha. Vou fazer aquele comando novamente. O mesmo comando que eu fiz quase agora, eu vou fazer novamente, tá? Só para ficar gravado na memória mesmo, tá? Então, eu tenho ali a coluna A, B, C e D, né? Eu vou fazer o cargo aqui, a listinha do cargo. Fui na palavra dados lá em cima, cliquei na palavra dados, tá? Vou clicar no botão validação de dados. Vou trocar aqui para, em vez de qualquer valor, vou trocar para lista. Vou usar a fonte aqui, né? Não vou digitar, eu vou selecionar. Então, eu vou descer a barra de rolagem para achar a tabelinha lá, né? Vou selecionar desde o analista até o recepcionista, né? Até o último cargo. E ele vai colocar aqui para mim do A16 até o A22. Portanto, está fixo, né? Não vai ser nem linha 15, muito menos linha 23. É só do 16 até o 22. Vou dar OK. Muito provável que você enxergou, ou vai enxergar, né? Uma listinha, ou melhor dizendo, uma setinha, né? E dentro da setinha, uma listinha de cargos, tá? E se eu trocar o cargo aqui, ele vai ficar trocando a cada linha. Porém, eu só tenho a seta na primeira linha. Eu vou pegar aquela cruz preta, que aparece logo abaixo ali da setinha, tá? Sempre aqui no cantinho lá direito, e vou arrastar até a linha 10. E eu vou dar uma olhadinha em todas as linhas agora, né? Linha 4 também tem setinha, linha 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, eu reproduzi a seta para baixo, tá? Vou clicar aqui agora e vou começar a distribuir cargos para essas pessoas. Depois a gente vai calcular o salário, tá? Então, vou dizer que o João é o diretor. Vou dizer aqui que a Maria é assistente. A Sandra, estou distribuindo cargos aí, né?
é a gerente. Felipe é o vendedor. A Daisy é a recepcionista. A Denise é a analista. O Daniel, sobrou 2 homens, né? Então, o Daniel é secretária. É um pouquinho de propósito, tá? Escolher um homem como secretária. E quem que vai ser agora? Vamos colocar mais um analista aqui, pronto. Então, eu tenho 2 analistas, né? Dentro da empresa, nada impede eu ter 2 analistas. E na sequência, a gente vai calcular o salário desses, do João, da Maria, da Sandra, de acordo com o cargo que eu distribuí, tá? Distribuir aleatório, na prática eu teria que conversar com o RH, né? Estou construindo uma empresa, estou montando uma empresa, iniciando uma empresa, e eu vou distribuir salários, tá? Para essas pessoas. Distribuir, assim, preciso fazer uma sequência. Quem vai ganhar o quê, tá? Normalmente esse cálculo seria do RH, recursos humanos, como eu falei, né, anteriormente. A gente chama de salário porque é uma coisa que todo mundo conhece, né? Que quem trabalha numa empresa ganha salário. Porém, existem 3 níveis, 3 nomes para salário, tá? Então, vou pôr aqui do ladinho aqui uma tabelinha pequenininha, que tem nada a ver muito com a nossa planilha, mas é para você saber que existe um negócio chamado salário ordenado e pro-labore. Muito bem. São 3 coisas diferentes, tá? O primeiro ficou em negrito porque está na linha 2, ele acabou pondo negrito ali. Deixa eu tirar esse negrito aí. Ele ficou centralizado, né? Deixa eu só jogar para a esquerda aqui para eles ficarem do mesmo lado, né? Todo mundo do mesmo lado. Bom, o que acontece? Salário é quem ganha um valor mensal. Melhor dizer, valor hora. Falei mensal, mas não é. Valor por hora. Aquela pessoa que foi registrada na carteira, que ele ganha, sei lá, R$13 por hora. Está lá na carteira profissional dele dizendo que ele ganha R$13 por hora. 25, 30, sei lá, o valor que ele ganha por hora, tá? E aí ele tem um salário no final do mês, de acordo com a quantidade de horas que ele faz. Agora sim, o ordenado é aquele cara que ganha um valor mensal. Valor fechadão mensal. Ele foi registrado na carteira lá com R$3.000. Então é o valor que ele ganha, né? Se ele fizer hora extra, pode ser até que seja incorporado, depende do contrato dele, seja incorporado lá no salário dele. Mas o valor mensal é um valor que está lá na carteira. Claro, com os descontos, que não é o nosso caso, a nossa planilha, tá? E o Prolabore é aquele cara que ganha um valor anual. Então ele só ganha uma vez por ano, professor? Ixi, está perdido, né? Não, ele ganha um adiantamento todo mês, tá? Normalmente é aquele cara que ganha um salário muito alto dentro de uma empresa, tá? Presidente da empresa, o diretor da empresa, ele ganha um salário muito alto, então eles pagam por ano. E todo mês ele recebe um adiantamento de 5, 6, 10 mil reais, tá? E lá no final do ano faz um cálculo e paga-se a diferença do salário dele em relação ao que foi contratado lá no dia que ele começou a trabalhar na empresa, né? Que ele assinou o contrato. Então, salário é quem ganha por hora, ordenado é quem ganha mensal, por mês, né? E prolabore é normalmente o presidente, diretor, às vezes o dono da empresa, depende do tamanho da empresa e depende de como foi feito a empresa, como que foi feita uma ata, né, dizendo assim, essa pessoa é a única pessoa que vai receber prolabore, então vai estar lá, né, e só ele recebe, né, tá entre o presidente, o diretor e o dono, tá, nesses 3 níveis, tá, depende de que empresa nós estamos falando, tá. Empresas grandes, tipo o Volkswagen, normalmente um diretor ali ou um presidente da Volkswagen, né? Ele tem um salário anual de, sei lá, 300, 400 mil reais. Então, todo mês ele recebe um xizinho ali, que é o adiantamento. Ele recebe ali uns 6, 7, 10 mil reais, ou mais, né? Depende do cargo da pessoa, para poder ele se manter durante o mês, né? Falando 10, 20 mil, mas pode ser 30, 40, 50 mil, e lá no final do ano acerta-se o salário dele em relação ao que ele já recebeu de adiantamento. Mensal não, o cara recebe todo mês ali, final do ano no máximo 13º. O horista não, é aquele cara que ganha por hora, então ele tem ali um valor hora, né? Se ele trabalhar 200 horas, vezes o valor da hora que ele trabalha, né? Então se ele ganha R$13 a hora, vezes 200, por exemplo, vai dar lá um valor e os possíveis descontos, tá? Então, só para você saber aí que então, existem 3 níveis. No nossa planilha que a gente está abordando que todo mundo ganha salário, mas não tem a ver com essa explicação aí de por hora, tá?
Então aqui poderia chamar até de ordenado e pagar um salário para cada um. Lógico que a gente vai ter o vendedor ali que ele ganha comissão, né? E o vendedor ele estaria como ordenado, ele ganha um valor fixo ali e mais a comissão, tá? Então isso é outra planilha também. Muito bem. Nós temos lá na parte de baixo, na nossa tabela agora, o salário de cada um desses cargos, tá? Nós vamos fazer uns cálculos agora, né? Um pouquinho antes do cálculo a gente vai fazer uns comandos para fazer o cálculo do salário, tá? Teve uma ideia aí que eu passei, né? Que eu coloquei o Daniel, pelo nome é um homem, né? E eu coloquei ele como secretária. Vou dizer ele de propósito aí, o Daniel, tá? Depois o Daniel a gente vai trocar o cargo dele e alguém vai ser uma secretária. A gente vai contratar uma pessoa para ser a secretária e a gente vai promover o Daniel lá para um cargo mais que ganhe mais. Primeiro a gente precisa fazer o tal dos cálculos, tá? Então a gente vai contratar depois uma secretária, porque não tem mesmo, tá? Todos que nós contratamos aí são pessoas que estão seguindo esses cargos aí, tá? Legal. Bom, o que eu preciso fazer agora, pessoal? Dar um nome para célula. Preste bastante atenção nessa parte que eu vou fazer agora, porque é muito comum, né, o processo de fazer um PROC-V, fazer as pessoas ficarem assim, não entendi nada, por que isso, né? Volta e meia recebe aí e-mail de pessoas que trabalham no dia a dia com isso, tá? Eu recebi recentemente um, tá? Foi minha aluna também, mas ela foi minha aluna no particular, não foi nada a ver com a Microcamp, tá? E ela falou assim, nossa, mas me pediram lá para fazer um PROC-V e eu não consegui. Aí eu acabei fazendo uma aula particular com ela, só para explicar PROC-V. Lógico que eu não fiz uma planilha, fiz várias planilhas para entender. Então, preste bastante atenção no que eu vou fazer agora, porque eu preciso dar nome para essa planilha, para esse pedacinho aqui, tá? Eu vou selecionar essa área aqui, esse pedacinho, tá? Do A16 até o B22. Agora eu não posso pegar só o cargo, tá? Eu tenho que pegar a coluna A e B, porque agora eu vou fazer cálculo de salário. E eu vou fazer alguns comandos, tá? Eu posso fazer direto aí, segurar o CTRL, apertar o F3, como eu coloquei na outra planilha, tá? Ele vai abrir esse cara aqui, ó, gerenciador de nomes. Eu poderia clicar no novo e fazer o processo já, tá? Vou mostrar um outro jeito de fazer a mesma coisa. Vou fechar no X, vou lá na palavra fórmulas, lá na parte de cima, na guia fórmulas, tá? Fica lá na parte de cima da tela. E aqui eu tenho um botãozinho chamado gerenciador de nomes, tá? Mais ou menos no meio da tela. E aqui dentro você observa que ele mostra pra gente que está lá, gerenciador de nomes, Ctrl F3. Então o Ctrl F3 vem desse botãozinho aí, tá? Fórmulas, gerenciador de nomes. Eu vou clicar no botão, você vai perceber que é a mesma tela que estava anteriormente. Então tem duas formas de fazer. Direto no Ctrl F3 ou fórmulas, gerenciador de nomes. Agora sim, eu vou clicar no botão novo e ele vai me perguntar aqui qual é o nome da minha tabela. Que nome que eu vou dar para esse pedaço aqui, ó? Eu não vou deixar na lista porque agora é na lista, amanhã depois pode ser diferente. Então eu vou colocar o nome tabela mesmo, tá? Então o ideal é que você dê o nome mais clássico, vamos dizer assim, mais certo, né? Então essa parte aqui de baixo, estou deixando aqui pertinho só para você saber, né? Essa parte de baixo aqui é a minha tabela. Lá em cima é o meu cálculo, tá? Observe que ele deu uma referência aqui da minha planilha, tá? Ele chamou de planilha 1, é essa palavra que está aqui embaixo. Depois eu vou mudar o nome para vocês perceberem que ele muda aqui dentro também. Aqui está lá, A16, B22. Então, e fixo, né? Com cifrão ali. Então, observe que ele está entendendo que esse pedaço vai ser as coordenadas que eu selecionei. Porém, eu vou usar a palavra tabela para fazer o cálculo. Vou dar OK. Muito bem. Ele retorna para a tela anterior, que estava, né, já preenchido, bonitinho. Eu vou clicar no fechar. Vamos testar para ver se funcionou. Não o cálculo ainda, tá? E sim verificar se ele entendeu que ali tem um nome, tá? Eu vou até deixar lá na página inicial para você perceber que não tem nada a ver com a guia dados, né? Ou na guia forma, sei lá, aquilo que eu estava trabalhando aí no decorrer da planilha, né? Está mais para forma do que para dados. Eu vou usar agora a caixa de nome. Então eu vou conferir se está funcionando ali a palavra tabela, tá? Então em cima da letra A eu tenho um item chamado caixa de nome. Quando eu dou nome para uma célula, também pode ser feito dessa forma, tá? O problema é se eu errar, eu não consigo consertar. Tem que ser lá no Ctrl F3 ou no Fórmulas Gerenciador de Nomes, tá? Que é aquele comandinho que eu fiz. Vou clicar na setinha. Observe que o meu cursor está lá na coluna H, linha 16. Eu deixei ele fora aqui, né? Vou clicar na setinha, vocês vão enxergar a palavra tabela aqui, ó. Quando eu clicar na palavra tabela, o cursor que está lá na coluna H, ele vai correr para a tabela. Olha ele correndo para a tabela. Vou clicar fora de novo para você enxergar de novo, caso você não olhou, não percebeu. Olha lá, vou clicar na palavra tabela e ele corre para a tabela. Então ele sabe que ali é a minha tabela. Então ele sabe que é ali que ele vai procurar
quando eu fizer a função, que eu vou fazer agora, chamada PROC-V, tá? Procurar alguma coisa vertical, tá? Bom, essa parte que eu fiz aqui do lado da explicação, ela não tem muito a ver com a nossa planilha, tá? Foi só para você saber que tem 3 cargos e 3 coisas diferentes dentro de uma empresa, tá? Nem toda empresa adota essas 3 coisas, tá? Tem empresas que nem sabem que existe isso. Então, estou fechando. Vamos começar a calcular o salário, tá? Bom, a Maria Raquel tinha solicitado para vocês darem um print ali, né? Não sei se alguém está dando print aí. Eu falei que teria pouquíssimos prints, né? Nessa tela aí, nessa planilha. Porém, teve o print ali do Ctrl F3, né? Aquele comandinho. Se for o caso, eu volto lá para vocês darem o print. Deixa eu só olhar aqui no WhatsApp, se alguém está dando print. A princípio parece que não vi nenhum print lá. Está certo que é uma aula para trás, ou 2, sei lá, algumas aulas para trás, eu pedi pro pessoal não colocar muito print lá, porque estava ficando meio confuso a ordem, né? O pessoal estava pondo print lá e colocando fora de ordem. E aí quem olhasse as planilhas, né, ou os prints, possivelmente não ia conseguir seguir ali os prints. Então, só lembrando aí que na linha 3 da coluna B, eu tenho aqui uma seta e eu tenho lá todos os cargos, né? E eu coloquei que o primeiro, o João ali, ele é o diretor, tá? Bom, muito provável que quando eu fizer o cálculo aqui, que é o que eu vou fazer agora, ele vai trazer o salário do João, que é, qual que é o salário? R$ 6.500. Então, eu já sei que o resultado que tem que dar aqui é 6.500 na hora que eu fizer o cálculo. Então, preste atenção agora no que eu vou fazer. Estou na coluna C, linha 3. Vou colocar o sinal de igual. Por quê? Porque toda fórmula e toda função começa com sinal de igual. Toda fórmula e toda função começa com sinal de igual, tá? Eu vou fazer uma função. Que função que eu vou usar? Proc, de procurar, e aí eu tenho, tá me oferecendo ali 3 procs, tá? O proc normal, né, que ele vai procurar no intervalo de células, que não é o que eu quero. O proc H, que é procurar na horizontal, né? A pessoa lá da entrevista que eu falei, possivelmente ela não vai falar de proc H, porque possivelmente ela nem conhece também. Mas se ela perguntar de proc H, é só você falar que é procurar na horizontal. E se ela falar proc V, é procurar na vertical. O procurar simplesmente, tá? Que é o terceiro ali. E o último, que é o que a gente vai usar, PROC-V, tá? PROC-V. Vou clicar no PROC-V, dei 2 cliques para ele abrir, considerar que eu estou escolhendo aquele cara ali e abrir o parênteses para mim, tá? A PROC-V, ela tem 4 partes, 4 pedaços, tá? Separado por ponto e vírgula. O primeiro item está pedindo o valor procurado. O valor procurado tem que ser a palavra diretor, tá? Ah, por que não pode ser o João? Porque não tem uma tabela de João, de Maria, de Sandra ou Felipe. Então não tem uma tabela de nomes lá embaixo. Se eu tivesse uma tabela de produtos, né? Se tivesse o nome do produto, possivelmente eu estaria procurando o produto, que não é o caso. Eu estou procurando o cargo lá do João. Por coincidência, hoje é o João. Ponto e vírgula, né? Que é o que ele está me pedindo aqui na formulinha, tá? Tem que seguir meio que ele está oferecendo aqui para mim. E ele quer saber o nome da minha tabela. O nome da tabela eu chamei de tabela mesmo. Quando eu escrevo tabela e ele coloca em letra o T pus maiúsculo mesmo, que eu escrevi desse jeito aqui, né? T maiúsculo. Porém, quando ele coloca a cor vermelha, significa que ele reconheceu que a minha tabela foi renomeada, foi dado o nome para ela. Vou descer abaixo de rolagem um pouquinho antes de ir para outra parte, para você perceber que minha tabela está com uma borda vermelha. Significa que ele está entendendo que eu estou mandando ele procurar ali, ó, naquela área vermelha, tá? Voltando um pouquinho lá. Muito bem. O que ele está querendo agora? Ponto e vírgula. Sempre tem um ponto e vírgula, é um separador, né? Separa coisas diferentes. Então, primeiro o valor procurado, depois a tabela. Agora ele quer um número, índice e coluna. Na verdade, ele quer qual é a coluna da tabela lá embaixo que você vai trazer como resposta. Coluna 2. Por que coluna 2? Só tenho 2 colunas lá embaixo na tabela. A primeira ele vai verificar se o diretor que eu estou mandando ele procurar está lá na tabela. Tá. Tem um diretor lá, na primeira coluna. Então, me traga o salário que está na segunda coluna. Por isso que é 2, tá? Se eu tivesse uma tabela com 3 colunas e eu quisesse a terceira informação, eu ia colocar 3, tá? Ponto e vírgula. Muito bem. Aqui vem a parte do impasse, né? Se eu quero o verdadeiro ou se eu quero alguma coisa falsa. O verdadeiro, ele diz que é correspondência aproximada. E o falso, ele diz que é a correspondência exata. Então, nesse caso, tem que ser o falso, tá? Na parte na nossa cabeça, né? A maioria das pessoas colocaria verdadeiro. Não, é verdade, eu quero que ele traga alguma coisa. Porém, o verdadeiro é quando tem algo muito próximo e não um valor exato. Quando você tem uma tabela que ela tem faixas
salário de tanto a tanto. Quem ganha de R$ 1.000 até 2.000, quem ganha de 2.000 e pouco até 3.000, quem ganha 3.000 e pouco até 4.000. Aí está mais para INSS, Fundo de Garantia, Imposto de Renda, né? Essas tabelas aí tem esse conceito. Aí eu estaria usando o verdadeiro, tá? No nosso caso aqui não, tem que ser o falso. Então eu vou vir aqui no falso e vou dar 2 cliques. Eu posso escrever falso também se eu quiser. Posso fechar o parênteses e já dar um enter para ver se ele vai trazer 6.500. Ou eu poderia fazer uma outra coisa também se eu quisesse, tá? O falso ele pode ser substituído por 0 e o verdadeiro pode ser substituído por 1. Eu vou colocar isso fora da planilha depois, ali do ladinho, tá? Para você saber. Vamos dar um enter aqui para ver se ele trouxe 6.500, certinho. Só não trouxe a moedinha, tá? Vamos pôr a moedinha ali. Legal. Agora ele tem a moedinha. Eu já sei que o João é um diretor e ganha 6.500. Vou voltar aqui na cruzinha, aquela que a gente usou lá na tabela, mesmo conceito, tá? E vou arrastar até a linha, até a linha 10 só, porque lá embaixo vai ser o total, é outra fórmula. E aí, muito provável que ele distribuiu aí salários, né, de acordo com o cargo de cada pessoa, tá? Vamos dar uma olhadinha lá. Vou baixar um pouquinho o zoom, que acho que fica um pouco mais fácil, né, a gente enxergar. Deixa eu ver, estou 100 e poucos por cento aqui. Deixar uns 110, não, 100 dá para enxergar. Então, olha lá, um assistente ganha, quanto que ganha o assistente? 2.450. Gerente ganha 4.000, tá certinho. Vendedor, 1.045, certinho. Recepcionista, 1.200, certo também. Analista, 3.000 reais. Secretária, 2.200, perfeito. E o último, também analista, 3.000 reais. Deixa eu ver o que foi que apitou aqui no meu ouvido. Maria Raquel. Muito bem. Ela falou que não ia entrar, mas conseguiu entrar. Significa que eu vou ter que dar um print. Dar um novo print aqui para incluir a Maria Raquel na jogada aqui. A Maria Raquel já entrou? Já. Eu vou dar um print pegando a parte de cima, tá? Depois eu colo lá para substituir. Não, na verdade eu vou acrescentar, tá? Já vou fazer isso, porque senão eu vou acabar esquecendo aí, ou deixando de lado, né? Na verdade não é esquecendo, deixando de lado. Vou dar um save lá, só que eu não vou carimbar em cima daquele que tá lá, tá? Vou colocar uma diferença ali, ó. Vou colocar número, vou colocar aqui é o segundo, uma palavra ali qualquer, só para identificar. Aqui esse não é para carimbar em cima daquele, tá? Estou fechando, estou voltando lá na nossa planilha, na planilha que a gente está elaborando lá, tá? Então, ó, ele distribuiu certinho os salários, bonitinho e tal, né? A gente tem aquele impasse lá, né? Que o Daniel, que é uma secretária, né? O ideal seria uma mulher, né? Mas nada impede de ter um secretário. A gente tem duas ideias. Ou eu acerto o cargo, se o Daniel permanecer no cargo, eu venho aqui e escrevo secretário, vou ali, corrijo. Vou fazer isso só para mostrar para vocês que vai acontecer um probleminha, tá? Se eu fizer isso. Depois eu vou adicionar mais uma linha para pôr mais um funcionário, e aí sim vou promover o Daniel para um outro cargo e vou colocar a outra pessoa que vai entrar como secretária, tá? Então eu vou fazer praticamente umas 3 coisas aí para você perceber aí o que pode acontecer quando você trabalha com PROC-V. Eu esqueci de renomear aqui embaixo que eu falei, tá? Deixa eu renomear, ó, mouse à direita, renomear, eu fiz na aula passada, mas hoje eu não fiz. Eu vou chamar de, deixa eu ver, cargos. Eu posso chamar de cargos, traço, salário. Não vou pôr acento, tá? Eu vou deixar sem acento. Então, eu dei um nome diferente aqui. Não é muito ideal por 2 nomes, tá? Se eu voltar lá naquele Ctrl F3, no Ctrl F3, aqui embaixo agora, ó, não aparece mais aquela palavra planilha 1 que estava aparecendo. Agora vai aparecer cargos e salário. Da coluna A, linha 16 até B22. Não teve problema nenhum renomear, tá? Porque às vezes o pessoal fala, renomeei uma planilha lá e deu erro no cálculo. Não, renomeou, você fez alguma outra coisa na planilha que deu erro no cálculo, não tem nada a ver com renomear. Tanto que eu vou clicar no fechar aqui, ó, minha planilha continua bonitinha ali, sem problema nenhum de cálculo, nem de cargo, nem de tabela, tá tudo perfeito, né? E vou mandar ele procurar a tabela aqui de novo para ver se teve diferença, ó. Procurou a tabela, achou legal, achou o cargo e salário ali, achou o salário de cada um, o cargo e o salário, né, separado.
tá? Bom, deixa eu colocar um total geral aqui, com mais uma funçãozinha, depois eu vou fazer aquelas mudanças, tá? Eu vou fazer um pouquinho de propósito, tá? O total, para a gente saber quanto é de total agora, né, no total de todas as pessoas que estão nessa empresa, e depois a gente vai fazer, verificar quando acrescentar a nova funcionária e tal, né, para ver qual vai ser o salário. Qual a função que eu vou usar aqui, ó? Deixa eu aumentar o zoom para você enxergar, ficar melhor para enxergar, né? Bom, eu vou usar a função soma. Se eu não me engano, eu já até usei na planilha passada, mas não tenho muita certeza. Ah, foi aquela que eu mostrei a diferença de fórmula e função. Acho que é a segunda planilha que eu fiz na aula passada. Segunda ou a primeira. Igual a soma, abre o parênteses, legal? Eu preciso dizer para ele qual é o cara que eu vou somar. É daqui até aqui, ó. Então, eu passei o mouse e ele colocou lá C3, dois pontos, C10. Ou seja, eu vou somar todos os salários. Fechei o parênteses e Enter. Bom, se eu manter aí o salário para cada uma dessas pessoas e essa mesma quantidade de funcionários, todo mês eu tenho que ter 23.395 para pagar os salários dessas 7 pessoas que estão dentro da minha empresa. 7 não, 8 pessoas, né? As funções que são, os cargos que são 7, porque eu tenho 2 analistas. Se tiver hora extra vai ser mais, se tiver desconto vai ser um pouquinho menos, mas vou ter que repassar esse desconto lá para o INSS, por exemplo, né, feito de aposentadoria, isso a gente não está abordando nessa planilha, tá? Mas eu tenho a visão, então, com uma planilha eu tenho a visão quanto que eu vou gastar de determinado item dentro de uma empresa, né? Se é o salário, se é as despesas com material de escritório, sei lá, eu faço planilhas para controlar esse tipo de coisa. É isso, para isso que serve o Excel, tá? Acho que eu citei na aula passada que na prática a gente faz em torno de umas 200 planilhas para controlar várias coisas, tá? Claro que você não vai usar as 200 todos os dias, vai usar em períodos, né, diferentes, essas 200 planilhas. Talvez uma planilha você vai usar anual, outra mensal, outra possivelmente diariamente, vai depender da planilha. A do salário, por exemplo, é mensal, tá? Muito bem. Vamos fazer a adaptação agora. Aqui. Primeira coisa, a gente vai lá embaixo, agora na tabela, alterar o cargo, na linha 17, de secretária para secretário. Vou dar 2 cliques, vou apagar o letra A e vou por letra O. Vou dar um Enter, e aí você vai perceber que aconteceu um probleminha lá em cima, tá? Isso pode acontecer. Observe que não tem nada a ver com o fato de eu mudado o nome aqui embaixo, tá? Foi posterior. Depois, então, às vezes a pessoa fez uma coisa errada aqui na tabela, por exemplo, isso que eu fiz agora, né? Mudei um cargo lá embaixo, aí a pessoa posteriormente foi lá e mudou o nome aqui embaixo, e ela não percebeu que tinha acontecido isso, porque estava lá numa outra parte de cima da planilha, principalmente quando é uma planilha muito grande, você tem muitas linhas, talvez você tenha que ficar descendo para consertar lá o cargo do salário, né? O cargo ou o salário, e aí aconteceu um problema lá em cima. Ah, eu renomeei, por isso que deu problema. É comum a pessoa às vezes falar isso, tá? Não tem nada a ver com renomear a planilha, não tem nada a ver com o fato de ter colocado o cargo e salário aqui embaixo, tá? E sim o fato de ter trocado um cargo de alguém lá embaixo. O que, que eu tenho que fazer? Ó? Vim aqui na setinha e percebi que eu não tenho mais a secretária, e sim o secretário. Eu troco para secretário, acabou o problema. Volta lá a ter 2.200 e volta a ter o valor total lá embaixo, que era antes, bonitinho, tá? Então, mudou lá embaixo na tabela o cargo, precisa voltar lá na planilha em cima e também alterar o cargo, tá? Então, eu fiz um pouquinho de propósito, tá? Depois eu vou alterar de novo para secretária, porque agora eu vou contratar uma mulher para ser a minha secretária, tá? E vamos promover o Daniel. Vamos fazer melhor. Vamos já promover o Daniel para. O Daniel vai ser. Puxa vida. Assistente. 2 assistentes fica meio complicado dentro da empresa. Vamos colocar ele como analista também. Bom, o analista quanto que ganha? R$ 3.000. Ele vai passar a ganhar, em vez de 2.200, 3.000. Então vamos colocar aqui analista, primeirão, né? E ele já muda o salário para 3.000. Então, quando eu troquei aqui, secretário, né, que vou ter que trocar daqui a pouco, de novo, lá embaixo, porque eu vou contratar uma pessoa, mas quando eu troquei aqui o cargo do Daniel para analista, ele passou a ganhar R$ 3.000. Não é tão automático assim dentro de uma empresa, tá? Ah, alguém ganha 2.200, agora eu vou mudar o cargo dele. Vai depender do que ele faz dentro da empresa, depende até do conhecimento dele, para depois eu promover essa pessoa para ela passar a ganhar mais, tá? Se for verdade, né, que ele tem um conhecimento de analista, de sistema, por exemplo, e aí possivelmente eu mudo lá o cargo dele.
têm que mudar também na carteira profissional. Aí já é uma função do RH, né? Quem vai promover esse cara para analista é o chefe dele, né? O diretor, sei lá, depende do setor que ele trabalha. Porém, quem muda na carteira profissional é o RH. São dois setores diferentes, tá? O RH não sabe que o Daniel agora é analista. Eu preciso mandar um documento lá para o RH da empresa dizendo assim, ó, o Daniel agora, a partir desse mês, ele vai ganhar como analista. Por quê? Porque quem emite a folha de pagamento é o pessoal do RH. Se eu não fizer isso, ele vai ganhar, continuar ganhando aquele salário anterior. E o cargo, inclusive, errado. Muito bem. Vou acrescentar agora, não, vamos acertar primeiro lá embaixo, né? Vou voltar para a secretária, tirar o O, colocar o A. Não vai afetar em nada agora, porque eu não tenho uma secretária aqui, por enquanto. Agora eu vou acrescentar uma secretária. O ideal é não fazer aqui embaixo na linha 11, porque primeiro que eu já tenho o total, tá? A lógica é que o valor total agora aumentou, né? Porque eu promovi o Daniel, meu valor já foi aumentando. Quando eu acrescentar agora a secretária, vai aumentar mais ainda a minha folha de pagamento, tá? Muito bem. Como que eu faço para acrescentar uma pessoa aí na minha planilha, tá? Cargo não, cargo já existe, que é a secretária lá embaixo, tá? Não existe a pessoa, então eu vou acrescentar uma pessoa. Eu posso escolher aqui depois do João, depois da Maria, depois da Sandra, depois de qualquer um, né? De preferência depois do Roberto não é uma boa ideia, tá? Aí tem que ser antes do Roberto, eu posso acrescentar uma linha. Eu vou escolher aqui, pegar o Felipe, vou clicar no número 6 com o mouse à direita lá no número 6, tá? E aí vai aparecer um monte de opções, várias, né? O mouse à direita traz a telinha de opções. E eu vou clicar aqui no inserir. O que ele vai fazer? Ele vai abrir um espaço para mim aqui, tá? E eu vou colocar ali, deixa eu ver quem eu vou colocar. Não, um nome masculino, feminino do nome que eu já tenho masculino, mas não quero confundir. Não quero pôr nenhum nome de ninguém que está na lista também, porque senão acaba confundindo, né? Se a pessoa achar que tem a ver com o nome da pessoa, tá? Vou colocar um nome aqui. Então, estou pegando o nome de uma pessoa de uma outra turma que não tem nada a ver com... Que cargo que vai ser o da Eliette? Vai ser a secretária. Então, eu coloco secretária aqui. Ah, ele não... Você viu que ele já fez a setinha, tá? Na hora que eu coloquei mais uma linha, ele fez a seta. O que ele não fez? O salário da Eliette. Ele não fez por quê? Ó, se você olhar na barra de forma, você vai ver que ela está vazia. O que eu faço? Eu volto no cargo, ou melhor, no salário da Sandra, né? Que tem uma fórmula lá, né? Eu vou selecionar aquela cruzinha preta, se o mouse deixar, né? E vou arrastar para baixo. Quando eu soltar o mouse, aí sim ele traz o cargo, ou melhor, o salário da Eliette. E lá embaixo, no total, ele já fez um novo total. Se eu der um F2 aqui no total, ó, ele já está mostrando que agora é do C3, 2.C11, ou seja, ele já acrescentou o salário da Eliette na jogada, né? Vou dar um Ctrl B, vou lá desligar a gravação. Vou parar a gravação. Aconteceu alguma coisa com a Aline também aqui, porque ela está entrando, ela já estava dentro. Muito bem. A internet ela oscila bastante mesmo, tem que ficar ligadão aí, né? Muito bem, eu desliguei lá porque depois, se der tempo aí no final da aula, eu mostro lá onde foi que ele gravou e tal, né? É um pouquinho meio complicadinho. Na verdade, eu estou fazendo um pouco de teste, né? Cada turma eu estou fazendo um pouquinho de teste que não tem nada a ver com a aula, tá? Então eu estou fragmentando em vários testes em várias turmas para não atrapalhar a aula de ninguém e ao mesmo tempo não conseguir dar a matéria normal, tá? E não atrapalhar a aula de ninguém. Então eu pego um pouquinho de cada. Uma turma eu testei o áudio, outra turma eu testo. Na verdade, todas as turmas eu testo o áudio lá no começo da aula, porque se estiver legal, já vai legal para todo mundo, né? E aí eu vou testando algumas coisas, tá? No decorrer aí das aulas. Outra turma eu liguei a webcam no meu celular, entrei na aula ali com a minha imagem aparecendo ali na tela, né? Muito bem. Acho que não teve pergunta. Deixa eu ver aqui no chat. Deixa eu dar uma olhadinha no chat se teve perguntinha. Não teve nenhuma pergunta. Gravação interrompida, tá certo? Eu interrompi mesmo, né? Não vou olhar agora a gravação, porque ele vai gravar em outro lugar que não está aqui, tá? Ele vai gravar lá no chat mesmo, na opção chat que eu tenho aqui do lado esquerdo, tá? Então depois que ele gravar, se ele jogar para dentro do chat até o final da aula,
aí sim eu mostro para vocês, tá? Na verdade, eu só estou fazendo a gravação só por causa da definição da imagem, tá? Para ver se está ficando legal, porque o áudio eu vi que ficou legal lá com a turma. Eu testei o áudio lá com a turma na gravação e aqui eu estou testando a qualidade da imagem, tá? Então é a mesma coisa que eu fiz com uma outra turma, já sei que funciona, já sei como funciona, porém eu estou testando um outro item, tá? Muito bem. Estou compartilhando a tela, então vamos voltar lá. Então, tudo que eu prometi aqui, ó, pelo menos que eu coloquei aqui, né? PROC V, Ctrl F3, validação de dados, lista de validação. Inclusive fiz a soma, já tinha feito na aula passada, só reprisei, né? Só refiz. Eu acho que aqui teve pouquíssimas pessoas não estão presentes, tá? Deixa eu consertar, aproveitar. Eu tenho passado para o coordenador, né? Sempre que termina a aula, né? A gente faz um PDF dessa tela aqui e passa lá para o coordenador, né? Pessoa tal não está na sala, pessoa tal não está na sala, né? E o coordenador fica possivelmente entrando em contato, ou cobrando, ou perguntando, sei lá, ou perguntando para o pai, para a mãe, né? O porquê, né? Que a pessoa não está. Mas eu estou aqui, vocês também estão aqui, vamos trabalhar. Acho que não está, Nicole, não está, eu não achei ali na lista, né? Pedro, Sara, Misael, tá. Só esses três que eu coloquei, o Azinho, é que não estão na sala. O resto tá legal. Bom, tudo que eu prometi ali embaixo eu cumpri. Significa que eu vou verificar o que a gente vai fazer agora numa nova planilha, tá? Tem aí um pouquinho mais de meia hora. Dá pra gente fazer mais uma planilhinha, tá? Ah, eu esqueci de anotar uma coisinha lá. Deixa eu voltar lá na planilha, que eu falei para vocês que eu ia anotar do ladinho, não anotei, tá? No meio da minha explicação aqui, ó, só voltando um pouquinho aqui, na linha 3, tá? Quando eu nasci a linha 3, eu falei para vocês que esse falso aqui, ó, ele pode ser substituído por zero, vou colocar um zero no lugar do falso. Eu vou fazer um teste aqui, depois eu digito na parte de fora ali para você saber que falso é zero e verdadeiro é 1, tá? Eu vou colocar aqui no lugar do falso, zero, e vou dar Enter. E observe que ele continua calculando o mesmo salário. E eu vou arrastar o salário, o valor dali, né, a fórmula, na verdade, até a linha 11 agora, né, porque eu tenho mais uma pessoa lá, tem a Eliette que entrou. E olha lá, observe que o total manteve, os valores manteve, porque pode ser o lugar do falso pode ser o zero, tá? Então, se alguém te perguntar na entrevista, PROC V, lá na parte do falso, no final da função, né? Pode ser colocado zero no lugar do falso? Sim, pode. Ah, e o 1 pode ser colocado no lugar do verdadeiro? Pode. Em todos os casos? Não, depende do caso. Então, vamos fazer o seguinte, vou colocar aqui primeiro o verdadeiro, primeira palavra verdadeiro, para ver se pode, né? Então, pode, mas não pode em todos os casos, tá? Verdadeiro, vamos dar um Enter. Muito bem. O diretor acabou de ser despromovido, né? Ele vai ganhar 3 mil, então não pode, vocês perceberam? Vamos arrastar para baixo aqui. Pronto, ficou meio bagunçado o salário das pessoas, né? A maioria ficou ganhando 3 mil ali. Ó, o gerente ganha 4 mil, ganha mais que o diretor. Eu quero ser gerente, né? Não quero ser mais diretor. Até no começo da planilha eu queria ser diretor, agora eu quero ser gerente, porque ela ganha mais, a gerente. Então, se eu montar a planilha a fórmula errada, possivelmente eu vou enxergar o cálculo errado e vou achar que está certo. Tenho que conferir, tá? Ah, tem 700 funcionários. Vai ter que conferir linha por linha. Porque imagine pagar 3 mil para uma pessoa que ganha 6,5. Ele vai ficar, imagine se fosse você, né? Você ganha 6,5, daqui a pouco começa a ganhar 3. Tá meio esquisito essa coisa aí, né? Fica esperto. Então, vamos lá. Vou trocar para 1 aqui agora, tá? Virar o verdadeiro. Vai dar a mesma coisa, né? Porque o 1 é verdadeiro. 3 mil tá errado, né? Vou arrastar até o Roberto lá, até a linha 11. E ele mantém o mesmo erro. Então, nem todo caso pode ser colocado o número 1, tá? A nossa tabela tem um valor fixo. O diretor ganha 6,5 e não algo aproximado. Se coloca um ali, ele vai por algo aproximado. Tudo bem, até concordo que o aproximado seria tá mais próximo do 4. Mas ele já pôs 4 lá na parte de baixo. Então, o próximo, está mais próximo é o 3. Então, ele vai procurando um pouco aleatório. Então, se você usar o número 1 ou verdadeiro, vai dar erro, tá? Não é zero ou falso, tá? Então, voltando para o falso aqui. Então, se a pessoa da entrevista ela perguntar para você, pode ser usado o zero no lugar do falso? Pode. Pode ser usado o 1 no lugar do verdadeiro? Pode também. Posso usar aleatório? Não pode,
Tá? Então não é de qualquer jeito, tem que ser de acordo com conforme foi montada a planilha. Voltei o falso lá e voltar a arrastar o salário lá. É bom sempre arrastar de novo, tá? Vai que tem alguém ali que está com o salário errado, você passa para frente, problemas, né? Então, eu diria que 99% dos casos você vai usar muito mais o zero e o falso de qualquer outra coisa, tá? Então, falso é o zero. Eu vou ter que escrever zero aqui, tá? Porque se eu colocar um zero com o número zero mesmo, assim, ó, somente a pessoa pode achar que é O, né? Então eu vou escrever zero para ficar melhor, tá? Posso até tentar por dentro do parênteses ali, vamos ver se o zero fica melhor dentro do parênteses. Acho que fica. Agora o verdadeiro, ficou um pouquinho grande, a gente aumenta a coluna, já adaptou, legal, é o número 1, tá? Vou ver se deixa jogar para o centro ali, deixou, bonitão. Então é extremamente importante você saber aí que existe uma pequena diferença entre uma coisa e outra, tá? Entre o falso e o verdadeiro ali. Tem gente que vai te falar assim que ele, nessa hora aí, né, que ele usou o 0 e 1, ele fez um cálculo binário. Pode ser até que alguém venha falar isso para você, mas não tem nada a ver com cálculo binário, tá? Por coincidência, está sendo usado o 0 e 1, né? A pessoa pode até falar para você ainda também que o 1 é ligado e o 0 é desligado. Se estiver falando de binário, sim. Se estiver falando de planilha com PROC V, não. Tem nada a ver com binário, tá? É coincidência de eu estar usando o 0 e 1 aí, o 0 para falso e verdadeiro 1, tá? Fiz até o teste ali, mas vocês viram que não é legal, tá? Eu preciso ter uma tabela aqui embaixo, essa tabelinha, com faixa de salário. Começa em tal valor, termina em tal valor. Mais ou menos isso que eu vou lapidar aqui, só para... Depois eu vou apagar, tá? Vamos imaginar, não tem nada a ver com cargo, tá? Então eu vou colocar uma porcentagem aqui. Vamos supor que fosse 7%. Vou fazer só um pedacinho da tabela ali, você acho que já vai entender. De 1 centavo até R$ 1.000. Então, se eu fizer uma tabela parecida com essa, deixa eu só pôr mais uma faixinha aqui, só para você entender melhor. 1.001 centavo até R$ 2.000, tá? Eu vou fazer só uma tabelinha bem pequenininha ali, só para você entender a diferença dessa tabela para essa tabela aqui, tá? Não vou fazer cálculo, porque não é o momento. Não tem nada a ver, com a planilha é outra, né? E aqui eu vou pôr a moedinha lá do dinheirinho. Então, ficou meio apertado, vou aumentar um pouquinho mais. Aí. Então, se eu tivesse uma tabela parecida com isso aqui, selecionasse, desse lá renomeasse a tabela, chamasse ela de tabela 1, tabela 2, tabela 3, sei lá, desse um nome para ela, e eu trabalhasse desta forma, aí sim eu teria que usar o verdadeiro, lá no PROC V, porque ele ia falar, claro que, vamos pôr o contrário, que normalmente não é assim, tá? Normalmente é desse jeito aqui, ó. Pronto, ficou melhor. Eu arrastei e joguei para lá, porque senão a pessoa vai falar assim, começa pela porcentagem, não é melhor começar pelo salário, isso, começa pelo salário para depois ter a porcentagem, tá? Por isso que eu inverti ali. Então, se eu mandar ele procurar agora um salário daqui até aqui, ele vai achar 7%, porque é a terceira coluna. Se eu mandar ele procurar de 1.001 centavo até 2.000, ele vai achar essa porcentagem aqui, que é 8%. E aí ele vai multiplicar pelo salário da pessoa e vai calcular lá um valor de imposto de renda. Então, essa tabela aqui estaria mais para efeito de imposto de renda. Então, se você tivesse calculando alguma coisa na planilha referente a imposto de renda, se tivesse uma tabela parecida com essa, tá, ali tá, as porcentagens estão meio aleatórias, não é esse valor, é bem maior, tá? Você paga muito mais que isso. Tem até a parte da isenção que eu não coloquei ali, que seria a primeira faixa. Então, se fosse folha de pagamento falando de imposto de renda, possivelmente você teria uma tabela parecida com essa. Aí sim você usaria um verdadeiro. Por quê? Ele vai procurar um valor aproximado, entre 1 centavo e R$ 1.000. Ou na segunda, 1.001 centavo até 2.000. Então observe que tem um centavo de diferença de uma para outra. Então ele vai ter que procurar numa faixa de salário. Aí está mais para usar o verdadeiro. Então é um casinho ou outro que você vai montar, né, uma planilha ou outra que você vai montar usando o verdadeiro lá, tá? Se a situação da tabela for mais ou menos parecida com isso aqui, tá? Bom, eu vou apagar isso aqui que foi só para explicar aí esse lance da tabela, né? Quando que usa o verdadeiro e tal. Então, vou copiar aqui nada em cima disso aqui para ele sumir. Mesmo assim, dúvida aí, esse do falso e verdadeiro eu vou deixar, tá? Porque isso é importante. Dúvida nessa planilha, antes da gente ir para a próxima. Deixa eu ver aqui que tem no meu cronograma anotado aqui, no meu papel. Gerenciador de nomes.
Eu posso voltar um pouquinho lá no gerenciador de nomes, quem não entendeu aquela parte de gerenciar nomes, tá? E até mesmo voltar um pouquinho na validação para quem não entendeu. Caso vocês não entenderam, aí me pergunte que a gente volta lá, tá? Antes de pensar em fazer a próxima planilha. A minha próxima planilha vai ter muitas funções, muitas mesmo. Deixa eu ver o que estão me perguntando ali no chat. Tá me parecendo aqui a gravação. Eu gravei 30 minutos da gravação. Depois a gente vai reproduzir aqui. Deixa eu ver. Não entendi a diferença entre falso e verdadeiro. Muito bem. Quem perguntou? Laís. Vamos lá. Vamos dar uma melhorada nessa explicação, então. Está se referindo aqui nessa parte que eu anotei do lado direito ou lá dentro da fórmula? Qual das duas que você... Acho que é as duas situações. Então, vamos imaginar que aqui, vamos deixar só zero aqui, fica mais fácil, tá? Que esse negócio de escrever zero e colocar o zero escrito ali fica um pouquinho estranho, né? Então, aqui desse lado, eu estava explicando que se eu quiser lá dentro da fórmula não colocar falso, eu posso colocar o verdadeiro. Uma coisa ou outra, tá? Olha, falso ou zero. Ou verdadeiro ou um. Você nunca vai fazer assim, sei lá, falso e um. Isso não tem como, né? Nem pôr os dois juntos também. Falso e um não dá. Então, estou dizendo a regra que funciona desse jeito aqui, ó. Se falso, ou põe zero. Se um dia eu for usar o verdadeiro numa situação de uma tabela como eu estava montando lá embaixo, tá? Eu preciso montar aquela tabela numa outra planilha para vocês entenderem o verdadeiro, senão fica difícil de entender o verdadeiro, tá? Então, se eu usar o verdadeiro, posso usar o 1 no lugar do verdadeiro, ou o verdadeiro ou 1. Então, essas aqui são regras que eu preciso decidir. Vai ser muito difícil numa mesma planilha você usar falso ou zero e verdadeiro ou um. As quatro coisas ao mesmo tempo. Praticamente impossível, porque ou é falso ou é zero, ou é verdadeiro ou um. Os quatro ao mesmo tempo não tem como, tá? Dois deles até pode. Você pode ter uma fórmula fazendo falso e outra fórmula fazendo verdadeiro. Tá mais para folha de pagamento, tá? Então, fórmula diferente pode. Planilha diferente, né? Lógico, não essa aqui. Deixa eu explicar aqui dentro, então, se o problema foi aqui dentro da fórmula, tá? Então, o que a gente tinha ali, ó? A gente mandava ele procurar, né? Vou fazer de novo aqui, ó. Vou apagar tudo. Tô apagando tudo aqui, ó. Deixei só o proc v ali, porque é a nossa função, tá? Precisa lembrar que proc é procurar e v é vertical. Quem que está na vertical? Falar assim, a planilha está na vertical. Poderia até dizer que a planilha está na vertical, mas o que está mesmo na vertical são os salários. Eu tenho um salário embaixo do outro aqui, ó, na tabela, tá? Eu tenho um salário embaixo do outro. Portanto, eles estão numa vertical, ou seja, um logo abaixo do outro. Então, ele vai procurar o analista, ele vai achar o salário do analista. Vai procurar a secretária, vai achar o salário da secretária. Porém, todos os salários estão na vertical. E eu preciso que ele calcule para mim o salário, que também estão na vertical lá embaixo. Então, tem que ser PROC-V. O que eu vou mandar ele procurar aqui, ó? Valor procurar. É o diretor. Por que tem que ser o diretor? Primeiro, porque eu estou na linha 3. Primeiro motivo. Segundo motivo, não pode ser o João. Por quê? Porque eu não tenho uma tabela de João. Vamos supor que eu falasse para ele, ó, procura o A4. O A3, né? Que é o João. Ele ia procurar o João aonde? Eu não tenho João em outro lugar diferente da onde eu já estou. Então, eu não posso mandar ele procurar onde eu estou, e sim em outro lugar, tá? Então, não tem como mandar ele procurar o João, porque não tem uma tabela de João. É diferente se eu tivesse uma tabela de produto, e aí eu ia mandar ele procurar o produto, que possivelmente estaria aqui no lugar do nome João, e aí eu não teria a palavra cargo. Então, não teria essa coluna aqui de cargo. Eu teria o produto e quanto custa o produto, tá? É outra planilha com o mesmo conceito desta, tá? Então, eu vou mandar ele procurar o diretor, certo? Porque eu tenho lá na minha tabela, lá embaixo, em algum lugar, o diretor. Tem lá na linha 19, tá? Mas quem procura é ele. Ponto e vírgula, qual é a tabela que eu quero que ele procure? Porque eu podia ter várias tabelas. Se fosse folha de pagamento, eu teria ali umas 3 tabelas. Fundo de garantia, INSS, imposto de renda, são 3 tabelas diferentes, calculando ali o salário. Eu teria possivelmente até uma tabelinha, uma quarta tabela, de dependente, tá? Mas dá para incorporar numa da tabela lá do imposto de renda, porque ela tem uma ligação. Dependente é quantos filhos a pessoa tem. Muito bem, a minha tabela eu chamei ela de tabela, no singular, tá? Se eu colocasse tabelas, ela ficaria preta, portanto ele não reconhece que eu tenho uma tabela. Singular, tabela, ele reconheceu. Ela ficou vermelha, olha lá embaixo. A minha tabela está com uma borda vermelha.
Então, ele sabe que é ali que ele vai procurar, naquele lugar onde está escrito tabela, que tem a borda vermelha, tá? E aí, continuando, ponto e vírgula, qual a coluna que eu quero da minha tabela? Eu só tenho duas colunas na minha tabela, mas se fosse uma tabela de aquela que eu estava explicando quase agora, né? Lá eu teria 3 colunas. Possivelmente eu ia colocar o número 3, lá naquela outra tabela que eu estava explicando que eu já apaguei, tá? Aqui eu só tenho duas. Ele vai procurar o diretor e vai trazer o que está na segunda coluna, que é o salário, tá? Então tem que ser o número 2. Então observe que eu não clico dentro da minha tabela, eu escrevi o nome da tabela. Ele procura porque eu dei um nome para a tabela. 2, porque é a coluna 2 da minha tabela, ponto e vírgula. E aí vem aquela parte do verdadeiro e do falso, que possivelmente dá um brilho na cabeça assim, né? E a pessoa fala, sei lá, qual dos dois eu vou usar. Vou usar um qualquer. Não, não pode ser um qualquer. Então não é aleatório. Se eu usasse o verdadeiro aqui, daria erro, porque ele vai tentar procurar um valor mais próximo possível, né? E o mais próximo possível ele achou como 3 mil reais. Não é possível uma pessoa que ganha 6,5 começar a ganhar 3. Mesmo porque por lei você não pode diminuir o salário das pessoas. É lei, CLT. Desde que a pessoa trabalhe por CLT, né? Se ela trabalha lá registrado por CLT. Se já trabalha para um outro regime, se trabalha, assinou a carteira de um outro modelo diferente, aí já é outra história, tá? Precisaria ver qual foi o modelo. Se é microempresário, se ela é MEI, se ela fez um contrato por tempo determinado, aí tem que verificar lá na lei, tá? Mas se a pessoa está registrada em carteira trabalhista lá por CLT, um contrato CLT, né, tá lá dizendo CLT, o contrato da pessoa, aí ela não pode ser diminuído o salário. Ela pode, se ela tiver comissão, por exemplo, é um vendedor, está lá registrado 1.045, que é o caso do Felipe aqui na nossa planilha, né, ele está registrado com 1.045. Então, se ele tem comissão lá de 2% e a empresa resolver dizer que agora a comissão 1,5%, tudo bem, fazer o quê? Né? Pandemia, né, e vai por aí fora, e aí eles podem diminuir a comissão, né. Pouco provável que eles vão fazer isso, porque o vendedor vai ficar desmotivado e vai vender menos, né? E a diferença não é tão grande assim de 2 para 1,5. Mas não está lá na CLT essa parte. A CLT está aos 1.045, que é o salário mínimo. Então, precisa ver como é que foi registrado, tá? Bom, voltando aqui para o nosso verdadeiro, não adianta colocar verdadeiro, porque eu não consigo dar um valor aproximado para o cara. Eu quero o valor exato. Ele vai procurar diretor e achar o valor do salário do diretor, tá? Por isso que precisa ser o falso. Claro que aqui na prática, a maioria das pessoas ia acabar colocando verdadeiro. Não, é verdade, eu quero que traga o salário do cara. Não, o verdadeiro aqui é algo aproximado. O falso é o valor exato, ou seja, ele vai procurar o diretor e achar o salário do diretor, porque eu só tenho duas colunas na minha tabela. Por isso que tem que ser o falso aqui nesse caso, tá? Eu digo que 99% dos casos você vai colocar falso e não vai usar o verdadeiro, tá? Só naquela situação que eu estava escrevendo uma outra tabela diferente ali embaixo. Deu Enter e ele achou lá o 6,5, que é o salário do sujeito, tá? Deixa eu mostrar uma dica pequenininha aqui, tá? Vamos supor que esse diretor, o cargo diretor dentro de uma empresa, passa a ganhar 8.300. Então, vou alterar aqui para 8.300. Vou alterar para 8.300 o salário desse cara, aqui embaixo na tabela, tá? Olha o que vai acontecer lá em cima quando eu der Enter. Vamos olhar lá para ver o que aconteceu. Olha lá, o cara está ganhando agora R$ 8.300. Por quê? Porque ele continua procurando o valor exato do cara, não o valor aproximado, tá? Então, não tem o verdadeiro nessa parte aqui, nessa planilha, tá? Se eu colocasse o verdadeiro, ele ia calcular outra coisa totalmente diferente. Se fosse nome de produto e valor do produto, também seria o falso. Então, o verdadeiro você usa basicamente naquele lance que eu falei, né? Quando você tem uma tabela aqui embaixo, que eu estava explicando, né? Tinha uma tabela com 3 colunas. Então, se você tem uma tabela com 3 colunas, faixa salarial. Então, eu vou fazer uma tabelinha de novo aqui só para faixa salarial. Não, salarial não tem acento, só salário. Salarial. Imagine que eu estou usando a faixa para dizer para tal pessoa, né, que ele vai ganhar de tanto a tanto. Então, na primeira coluna ele ganha 0,1 centavo. Fala, tem alguém que ganha 1 centavo? Não, não tem ninguém que ganha 1 centavo, né? Por lei, 1.045. Porque imagina o cara vai fazer com 1 centavo. Primeiro que nem existe a moeda de 1 centavo, né? Ficou extinta. Mas, para efeito de cálculo, eu preciso dizer de 1 centavo até R$ 1.000. Certo? Moedinha nele. Então, só estou fazendo uma tabela aqui, mas não tem nada a ver com a nossa planilha, tá? Aí o cara que ganha de R$ 1.000 a 1
centavo, ou seja, tem que ter uma diferença de 1 centavo, por isso que começa com 1 centavo, até R$ 2.000, moedinha nele. E aí eu posso estar colocando ali, sei lá, o valor do desconto. Estou viajando aqui, tá? Desconto do imposto de renda. Por aqui, desconto, imposto de renda. Tá? Seria para calcular numa planilha de folha de pagamento, tá? Não é o nosso caso aqui mesmo, tá? Tem nada a ver com o nosso caso. Vou até fazer mais uma faixinha aqui para poder você entender mesmo, tá? 2.001 centavo. A faixa precisa mudar, né? Na próxima para 1 centavo a mais. E aqui vamos supor que seja R$ 4.000. Normalmente a última faixa é mais alta, tá? Tem até uma quarta faixa, mas eu não vou colocar, senão vai confundir a cabeça de todo mundo, tá? Então, o primeiro aqui, ele teria um desconto de R$ 0. Opa, esse zero aqui não está com cara de zero. Agora sim, R$ 0. Porque R$ 0 eu pus moedinha lá, ele fica recifrando um tracinho, tá? Normal. Mas eu digitei 0, tá? E daqui para baixo, o desconto fosse descontar lá na folha de pagamento do cara, tá? Deixar de receber, que vai para o governo esse dinheiro, tá? Vamos supor que seja 17%, se eu não me engano, se a memória não está falha. E o outro seria 27,5%, se a memória também não está falha. Pode ser que esteja falha, tá? Então, o primeiro, a gente chama de isento, tá? O isento seria 0. Eu não escrevi isento ali para não ficar problemático, tá? Ou poderia ter colocado 0% também, que dá na mesma. Tá? Então, ficaria assim, ó, 0%, 17%, 27,50% ou 27,5%. Então, é claro que eu vou ter que verificar. Não tem nada a ver com a nossa planilha, tá? É só para vocês entenderem aí que quando eu faço uma tabela desse jeito aqui, ó, igual essa tabela que eu fiz aqui, mas faço desta forma, não tem como ele procurar o salário aqui, se é 1 centavo ou 1.000, porque o cara que ganha 900, onde ele vai achar? Então, se você olhar aqui para a planilha, não tem 900. E o cara que ganha 1.300? Não tem. E o cara que ganha 2,5? Não tem. Então, nesse caso, ele vai procurar o valor mais próximo de qual das linhas. Se o cara ganha 1 centavo, então o cara que ganha R$ 900, por exemplo, que não existe, né? Porque o salário começa em 1.045, ele está nessa faixa aqui, ó. O cara que ganha 1.300, ele está nessa linha. E o cara que ganha 2,5, ele está nesta linha. Não existe isso que eu estou fazendo, tá? Estou dizendo que se o cara ganhar um desses 3 salários, eu consigo identificar, né? A fórmula consegue identificar de que linha vai ser o desconto dele. Se vai ser 0%, 17% ou 27,5%, tá? Então, isso aqui é desconto de R. Então, aí tem que ser valor aproximado, porque o 900 ele está aqui, ó, bem no meio, não está escrito em lugar nenhum aqui, que tem 900 aqui. Ó, a planilha, a fórmula, para que ver quando tem o verdadeiro lá no fim, o número 1, ele sabe que ele vai procurar aqui, ó, entre 1 centavo e 1.000. Por quê? O R$ 900 que essa pessoa ganha está nessa faixa. O 1.300 aqui, ó, ele sabe que é nessa faixa. Por quê? É maior que 1.000 e 1 centavo, menor que 2. Então o cara está ganhando aqui, ó, no meio do caminho. Né? Está mais para o lado esquerdo que para o lado direito. Ele vai ser descontado 17%. 15, 17, eu não lembro o valor, tá? Volta e meia eles dão uma mudadinha nessa porcentagem aí a cada ano. O cara que ganha 2,5, ele está aqui, ó, tá bem no miolo, ó, tá aqui entre 2 e 1 centavo a 4.000. Portanto, ele será descontado em 27,5 o salário dele, tá? Ele vai perder esse pedaço do salário e a empresa vai repassar para o governo. Depois ele vai declarar imposto de renda para receber e tal, é toda uma burocracia do ano seguinte. Legal? Então, nesses casos, eu vou precisar usar o verdadeiro. Então, praticamente vai ser só quando você tiver uma tabela nesse jeitinho aqui, exatamente com esse modelo, e não aquele da esquerda, tá? Que vocês vão usar o verdadeiro. Se a tabela não for desse jeito, não use o verdadeiro. Sempre vai ser o falso. Então, é só nessa situação, né? Uma tabela parecida com essa aqui que eu vou deixar. Posso até deixar ela aqui embaixo com uma corzinha diferente, tá? Só para você saber que existe a tabelinha aí. Não tem nada a ver com a nossa planilha, tá? Então, volto a frisar aí. Não tem ligação nenhuma, zero de ligação com a nossa planilha, tá? Então, isso aqui é quando for uma folha de pagamento para calcular o imposto de renda. Tem até uma outra faixa aqui, mas eu não vou colocar, porque senão vai dar uma confusão na cabeça aí. Melhor deixar só essas 3 mesmo, tá? As porcentagens eu não me recordo se são exatamente essas aí, mas é algo parecido com isso, tá? Isso muda de ano para ano, tá? Quem define isso é o governo. Quem diz, a tabela do imposto de renda vai ser mudada.
Então, o Banco Central, lá, alguém lá do governo, vai lá e define essas coisas. Então, quando você receber lá no seu lerite, seu folha de pagamento, um desconto de imposto de renda, significa que você passou a ganhar algo na segunda faixa, porque na segunda faixa aqui, no meu exemplo, né, que começa a descontar 17% do seu salário. Você não vai receber 17% do seu salário simplesmente, vai deixar para o governo. Aí você vai reclamar, claro, né, porque todo mundo reclama, que deixa para o governo não faz nada e ainda rouba o dinheiro. Né? Então é a frase normal do brasileiro. A outra faixa, quem ganha de 2 a 4 mil, no meu exemplo, tá? Vai deixar 27,5 para o governo, tá? Ele está deixando uma fortuna para o governo, basicamente falando, tá? Isso porque vocês não sabem que o governo queria criar mais uma faixa aqui, tá? Que é de 33 ponto alguma coisa lá. Ele queria criar, não conseguiu criar, porque as entidades, o pessoal que está por trás desse lance aí que eles iam descontar, é o pessoal lá de TI, o pessoal que ganha uma fortuna, ia deixar mais uma fortuna para o governo, tá? Porque ele já ganha uma fortuna e ia ganhar, deixar 33%. Imagine você trabalhar o mês inteiro e deixar 1/3 do seu salário para o governo. E se fosse um país legalzinho, né, que desse, em vez de 600 reais para as pessoas que estão em casa, desse, sei lá, 3, 4 mil reais, 5, 10 mil, aí legal, podia descontar bastante de quem ganha bastante, mas não é o caso, tá? Aí as entidades, as pessoas que estão por trás disso não fizeram força lá para o governo não criar essa outra faixa. Mas eu diria que no futuro ele vai acabar criando, né? Porque o governo dá sempre uns golpes aí para poder arrancar dinheiro da gente, né? Muito bem. Então, se tiver uma situação de uma planilha que você perceber que a tabela está igualzinha a essa que eu pus amarela aqui, aí sim, lá no PROC-V, você estaria usando o... Como fala? O verdadeiro. Eu vou fazer um exemplo aqui, tá? Aqui assim, mais ou menos, só para você entender. Eu vou pôr um salário aqui que seja metade do caminho ali, ó, R$ 1.500, tá? É mais para entender ali, porque a Laís falou que não entendeu o verdadeiro, acho que foi isso que ela escreveu lá. Deixa eu ver aqui como foi a frase dela. Não entendi a diferença do falso e verdadeiro. Legal. Eu vou simular como se aqui eu tivesse um salário de alguém, tá? Cuidado que a minha planilha não tem nada a ver com salário, tá? Só para explicar mesmo. Então, vamos supor que eu tivesse ali um salário, alguém ganhando 1.500. Apesar de ser salário aqui, a gente não está abordando folha de pagamento, muito menos imposto de renda e vai para fora, tá? Eu vou calcular aqui qual vai ser o desconto dessa pessoa. Quanto ela vai perder desses R$ 1.500, tá? Qual é o valor do desconto? Deixa eu ver o valor do desconto. Só para simular mesmo, tá? Acho que vai ficar um pouco mais fácil de entender. Ó, qual vai ser o valor do desconto que ela vai ter? Eu vou fazer um PROC-V, bonitinho, tal, tá? A diferença é que eu vou selecionar, para não dar problema nenhum, eu vou selecionar a tabela com o mouse mesmo, ou fixar a tabela, apesar que eu não vou arrastar, não preciso nem fixar nesse caso. Então, muito provável que esse sujeito aí, já estou antecipando, né, que ele vai pagar 17% pela minha tabela, né, claro, 17% do valor do salário dele para o governo de imposto de renda. Ele vai ser descontado todo mês que ele ganhar, no meu exemplo, tá? Toma cuidado que aqui eu fiz uma coisa um pouco aleatória, precisaria ver lá na tabela original na internet qual é o tamanho, qual é o valor, qual é a porcentagem, tá? Só para você entender aí um PROC V quando é verdadeiro, tá? Ó, presta atenção lá. PROC V, continua sendo PROC V, né? Porque ele vai procurar na vertical. O que ele vai procurar? O salário desse sujeito, não importa quem é o sujeito, tá? Não tem nada a ver com a minha planilha A, B e C, estou fazendo só um separado aqui para você entender, para vocês entenderem, né? Como eu não dei nome para essa tabela, eu vou vir aqui, ó, pus ponto e vírgula, eu vou vir aqui embaixo e selecionar a minha tabela. Eu vou selecionar só a parte que me interessa, tá? Do mesmo jeito que lá na outra eu selecionei do analista para baixo, tá? Aqui também, ó. Estou selecionando só os salários mesmo, né? E as porcentagens, é claro. O correto seria apertar F4. Por que F4, professor? Para fixar, para ele saber que é naquele espaço ali. Porque se eu colocar mais um salário ali na linha 11, né? Aqui logo abaixo do 1.500, e tentar arrastar essa fórmula aqui, vai dar erro. Então tem que fixar, tem que usar o F4, como eu usei na aula passada, tá? Ponto e vírgula. Que coluna que eu quero? Agora não pode ser a coluna 2, porque a coluna 2 ainda continua sendo a faixa. Tem que ser a coluna 3. Tem que ser o número 3. Agora eu vou usar o verdadeiro, tá? Vamos ver se o verdadeiro fica legal, né? Eu acredito que sim, poderia pôr um 1. Só que se eu fechar o parênteses aqui agora e der um Enter, simplesmente, possivelmente ele vai trazer um número meio esquisito, 17 centavos, né? Eu vou dar um Enter só para você perceber que vai ficar esquisito, tá? 17 centavos, tá?
Eu antecipei, eu já sabia que ia dar esse problema, né? A Sara também deu algum problema lá, porque ela está entrando novamente, mas já estava dentro. Então eu não vou dar print novamente, porque já foi dado, né, o print. Muito bem, deixa eu voltar lá. Eu já sabia que ia dar 17 centavos. Por que, professor, que deu 17 centavos? Imagina um cara que ganha R$ 1.500, né? Se a gente colocar na calculadora aqui, ó, por uma calculadorinha, claro que eu tô com o Excel aqui, não precisaria da calculadora, tá? Não precisaria mesmo. Aí eu vou pôr uma calculadora aqui só para você entender um pouquinho melhor. Vou colocar 1.500 na calculadora, tanto faz fazer no mouse ou aqui no tecladinho, tá? No mouse não. Deixa eu tirar a científica aqui e colocar padrão. Esses dias eu estava explicando a científica para o pessoal aí e acabei deixando a científica. Padrão, R$ 1.500 vezes 17%. Se eu apertar aqui, ó, ele vai dar 17 centavos. Ah, então tá certo. Não tá não. Eu tenho que pôr o sinal de igual. Agora eu sei que é 255 que esse cara vai levar uma mordida do governo para ficar, mandar lá para o governo. O governo vai pegar R$ 255 esse cara, falar para ele, é meu, esse dinheiro. Se quiser ver esse dinheiro de volta, me declara imposto de renda no ano que vem. Quem sabe você vai receber de volta. Então, é lei, né? Fazer, infelizmente. Então, o 17 que está dando aqui é a própria porcentagem aqui, ó. Ele pegou esse 17% e transformou em dinheiro. Não é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que aumentar a planilha. Tem que dar 255, tá? Então, vou minimizar aqui para a gente conferir depois se está certo. Então, aparentemente, o verdadeiro deu certo, porém, não deu o cálculo do valor que a gente precisa. Fora do parênteses, eu vou multiplicar por o mesmo valor aqui, ó, 1.500, que é o E10, tá? Então, o E10 que eu comecei aqui, eu coloco lá fora do parênteses. Às vezes acontece numa planilha, quando você trabalha com porcentagem, que é o caso aqui embaixo, você tem que multiplicar pelo salário da pessoa, lá na parte de fora, tá? Enter, agora sim eu tenho 255, que eu havia calculado lá na calculadora e agora está batendo. Vou até subir na calculadora aqui, para ver se antecipar aqui, para você ver que tinha que dar 255, tá? Eu antecipei o cálculo na calculadora para mostrar que seria 255, que o 17 ali estava um pouquinho errado, tá? Não tem nada a ver com aquele número 1 lá, tá? Que eu coloquei. Então, aqui nesse caso, tem que ser o número 1 ou o verdadeiro, né? Vou colocar o número 1 aqui. Falei número 1, deixa eu pôr, para vocês verem que vai dar o mesmo valor, tá? Em vez de verdadeiro número 1, e aí 255. Mesma ideia, tá? Então, isso aqui é um exemplo de que eu posso usar o verdadeiro ou o número 1, tá? Deixa eu devolver o verdadeiro aqui. Vai que você fala que eu coloquei número 1 ali. Verdadeiro, opa, verdadeiro ou número 1, beleza? E aí vai dar 255. Então, se eu tiver uma tabelinha parecida com essa aqui embaixo, vou até tirar essa cor da tabela aqui, ela tá difícil de você enxergar que ela tem a bordinha vermelha ali. Quando põe cor não é uma boa ideia. Sem cor fica mais fácil. Agora dá para enxergar a bordinha lá. Eu fiz o fixar em vez de renomear, em vez de dar nome lá para a tabela, pode ser feito isso também. Eu não gosto muito de fazer essa ideia de selecionar a tabela, né? Eu prefiro dar nome mesmo, como eu fiz na primeira lá. Mas observe que agora eu usei o verdadeiro. Por quê? Porque a minha tabela lá embaixo ela é mais complexa, mais detalhada, tem faixa de salário e tal. E aqui também vai acontecer o seguinte, o governo vai chegar um dia e falar assim, muito bem, eu quero dar uma mordida maior nesse povo. Tem duas formas de ele dar essa mordida. Existem, na verdade, várias formas, né? Ele pode começar a criar outras faixas, que eu falei, né? Que ele pode criar de 33%, né? Ele cria uma faixa a mais aqui embaixo, dando mordida. Ele pode alterar essas faixas aqui, sei lá, começar a colocar, até mesmo 0% ele começar a cobrar, né? Em vez de 0% cobrar um valor. Vamos imaginar que ele chega aqui, ó, e fala assim, até a pessoa que ganha R$ 6.500 vai pagar 27,5. Então, eu vou simular agora um sujeito que ganha muito próximo de 6,5 e ele vai pagar 27,5, né, de salário de imposto de renda. Eu vou simular aqui, ó, logo abaixo do 1.500, tá? Para poder arrastar essa fórmula aqui para baixo e vocês vão perceber que ele vai calcular. De acordo com a pergunta ali, foi um pouco técnico explicar isso, né? Porque está fora da nossa planilha. Bom, esse cara ganha 6.350. Observe que o 6.350 é muito próximo, extremamente próximo do 6,5. Está mais longe do 2.001 centavo, mas está perto do 6,5. Portanto, esse cara vai pagar 27,5. Quando eu arrastar aqui, ó, eu vou ter 27,5. Antes disso, eu vou subir a calculadora e fazer o cálculo para mostrar para vocês que, deixa eu zerar o cálculo aqui, que vai dar certo, tá? 6.350. Eu vou estourar um minutinho aí, possivelmente, tá? Da aula.
Ó, vezes 27,5%. Então, a princípio, ele vai calcular isto. Na hora que der o igual lá, ele vai calcular o valor certo, tá? Mas primeiro eu vou voltar lá e arrastar para você ver que ele vai reproduzir o cálculo aqui, ó. Olha que mordida, hein? É uma mordida geral. Ele fez a mesma forma. Quando eu arrastei, né? Ele fez a mesma forma, agora com 6.350. Vamos voltar lá na calculadora e dar o OK, o igual aqui. Olha lá, 1.746,25. Certinho, a minha forma está calculando perfeito lá. 1.746,25. Imagine se o governo fizer isso com o sujeito, né? Fizer não, faz, né? Só não sei se a faixa é esse valor aqui, porque eu não lembro do valor exato, tá? Mas se ele começa a aumentar esse número aqui, ele começa a abocanhar, né? Que é o nome que se usa, né? Abocanhar, pegar mais gente que ganha mais, pagando mais imposto de renda. E aí, se a pessoa declarar no ano seguinte, aí ela possivelmente vai receber, tá? Pra vocês terem uma ideia, eu fiz imposto de renda esses dias mesmo, a pessoa pagou 12 mil reais de imposto de renda. 12 mil. Nossa, 12 mil de imposto de renda, quanto que ela ganha? Quase 100 mil reais por ano. É ano, tá? Não é mensal. Ela ganha quase 100 mil reais e pagou, deixou 12 mil para o governo, de grátis. E aí, na declaração, ela recuperou só 1.600 e pouquinho, 1.690, se eu não me engano. Ela deixou lá quase 10 mil para o governo de grátis, né? Mas ganha 100 mil, né? Ganha muito bem. Não pode nem reclamar. Legal? Então, assim, a outra forma dele abocanhar é começar a mudar essas porcentagens aqui, né? Aumentar. Foi o que ele tentou fazer recentemente, tá? E aí seriam para salários acima de 10 mil. Então ele ia criar uma faixa aqui, quem ganhasse acima de 10 mil ia deixar um terço lá do salário, 33 ponto alguma coisa lá, acho que 33,5 para o governo. O governo vai esperto, né, nessa hora. Então, esse pedaço que eu estou selecionando aqui, ó, exatamente esse pedaço, não tem nada a ver com a nossa planilha da esquerda aí, vou até pôr uma corzinha cinza aqui, tá? Esse pedacinho que está totalmente cinza é um particular aí de folha de pagamento de imposto de renda, e aí sim, nesse caso, eu uso o verdadeiro lá. É um dos poucos casos que a gente usa o verdadeiro, por isso que eu disse que é 99% que é falso. Tem um caso ou outro que você usa o verdadeiro, né? Então, numa entrevista lá, se alguém te perguntar, fala, se for folha de pagamento de imposto de renda, com certeza eu vou usar o verdadeiro, porque tem a faixa salarial lá de tanto a tanto e uma porcentagem para pagar. E aí você já responde com categoria lá para a pessoa, né? A pessoa já vai saber que você entende um pouquinho aí de tabela, de Excel e vai para aí fora, tá? Tabela no sentido de declaração. Não que é verdade, mas se você estudar isso aí, é interessante. É uma área interessantíssima, tá? Bom, eu acho que eu respondi a pergunta aí com uma certa categoria, né? Até fazendo ali um pedaço de uma planilha que não tinha nada a ver com a outra planilha, mas eu acredito que eu devo ter respondido ali aquilo que a Laís perguntou ali, tá? Se era dúvida de mais alguma pessoa, acho que deu para matar a dúvida aí, né? O vídeo aqui ele rodou, mas como está muito em cima da aula, ele rodou não, ele gravou, está muito em cima da aula aí, muito em cima da hora, né? Da aula não, da hora. A gente reproduz ele na aula, ou eu vou reproduzir ele fora, depois eu faço fora da aula, né? E aí eu faço os comentários se ficou legal ou não, a nível de qualidade, tá? Porque o áudio eu sei que vai funcionar aqui para mim, que eu já testei. Legal? Bom, espero que eu dê uma mega aula para vocês. Eu gosto da minha aula, infelizmente, né? Não sei se é felizmente ou infelizmente, mas eu gosto, né? Nem sempre essa coisa é verdadeira, então eu vou dar meu like aqui, meu likezinho dizendo que eu gostei. A Laís colocou lá, respondeu sim, obrigado, professor. Legal, significa que eu devo ter ajudado ali na explicação, tá? Só tome cuidado que realmente esse lado direito aqui não tem nada a ver com a planilha da esquerda, seria uma outra proposta, uma outra planilha, teria que ter lá várias colunas para chegar nesse naipe aqui, tá? Opa, a Letícia colocou 2, eu preciso saber onde que busca esse desenho, deve ser aqueles negócios que o pessoal põe no teclado, né? O Matheus colocou 2 ali também, a Luana, boa tarde, ótima aula, professor. Legal. Na medida do possível, a gente vai tendo que. Misael colocou 3. Puxa vida, teve uma aluna da turma de sábado que colocou 8, mãozinha assim, né? Mas era um desenho diferente. A gente vai tentando deixar vocês mais lapidados, né? Tentando assim, porque às vezes é um pouco difícil, né? Obrigado pela aula, a Laís falou. A Rosilene falou ótima aula, legal. O Pedro também falou ótima aula. Eu acho que é bem legal. Se vocês puderem, né? O Kaique também falou ótima aula, professor, obrigado. Eu acho que vocês têm que
tentar interagir, fazer pergunta mesmo. Ó, não entendi esse negócio do verdadeiro. Fazer igual a Laís fez mesmo, fazer pergunta. Por quê? Quando a gente está explicando, parece que é uma coisa fácil, né? Mas nem sempre, tá? Foi ótima aula, boa tarde a todos. A Bianca falando. O Pedro deu um like lá com positivo, né? E mais um outro que faz um movimentinho para cima assim, com a mão, legal. Bom, eu sou suspeito, mas apesar de estar 30 e poucos anos, 36 acho, aí eu fiz 36 anos dando aula aí, não sei nem se é isso, se é mais, tá? Eu já perdi as contas, nem calculo mais, mas eu acho que cada aula que eu dou, eu acho ela, assim, ela tem que ser empolgante, né? É difícil passar esse empolgue para vocês, mas ela tem que ser empolgante porque o dia que vocês forem trabalhar, né, no dia a dia com isso, você realmente vai precisar disso, tá? É muito comum, às vezes, o aluno termina o curso, passa um tempo, você encontra, né, sei lá, encontrei uma aluna esses dias, faz 20 anos que eu dei aula para ela, né, pra você ter uma ideia, ela tinha 14, hoje ela está com 34, já tem até 2 filhos. Ela, por coincidência, mora até aqui perto de onde eu moro, né, coincidência. E ela falou assim, nossa, professora, sinto uma falta gigante das suas aulas, né, hoje eu trabalho na área de TI, né, ela falou, faço faculdade de TI, e eu matava as aulas, enforcava as aulas para ir para o shopping, bagunçar, e falava uns nomes lá para onde ela ia, né? Que não é o caso aqui. E ela falou, eu me arrependi bastante de ter faltado na aula e enganar minha mãe, inclusive, que eu não ia para aula, né? Aula presencial mesmo. Detalhe, né? E ela falou, agora eu estou fazendo faculdade de TI, agora que eu resolvi fazer faculdade de TI, mas se eu tivesse escutado o senhor, eu teria feito lá na época que o senhor falava tal, né? E com certeza eu estaria muito melhor do que eu estou hoje. Já estou bem, ela falou, mas eu poderia estar melhor ainda. Então é futuro, né? A gente está preparando vocês para o futuro, e o futuro pode ser amanhã mesmo, tá? Amanhã que eu falo não é quinta-feira, tá? É amanhã a hora que surgir a oportunidade. Legal? Fique com Deus, bom fim de semana, até quarta-feira que vem. Quarta, muito provável que a gente vai estar por aqui, né? Já vai ser dia 1/7, mas é quase certeza que a gente vai estar por aqui, tá? O pessoal lá, os pais que participaram da reunião, não sei quantos pais dessa turma que participou, eu sei que alguns participaram, e porque eu tive um certo retorno, né, de quem participou, e aí possivelmente vocês estão sabendo já que ainda não tem uma resposta ainda lá de quando volta, né, porque o governo não liberou a gente, mas eu acredito que esse módulo aqui ele vai ser tranquilaço, assim, no sentido de online, tá, tranquilo, é aquilo que eu falei para vocês no começo da aula, possivelmente a gente vai dar 10, 11, 12, 13, se for o caso. Teve uma turma aí que eles pediram para mim, eu fiz uma quantidade de aulas e terminou o módulo, fizeram até a prova, foram até bem na prova, inclusive, e pediram mais uma aulinha. Eu fui lá e dei mais uma aulinha, tá? Turma de quinta-noite. E acho que teve uma outra turma também, acho que foi quinta-tarde, também pediu, fiz uma outra aulinha. Então, na medida do possível, se precisar, eu passo mais informação. Menos nunca, sempre mais, tá? Fiquem com Deus e até a próxima, dia 1º/7. Fique em casa também, tá? Já estou desconectando.